Bem-vindo ao canal Cosme Rimoli. Eu sou jornalista esportivo há 39 anos. Cobri as últimas 8 Copas do Mundo. Eu sempre procuro trazer para esse canal pessoas importantes ligadas ao esporte ou ao jornalismo de maneira geral. De novo, faço questão de dizer que exagerei. Eu trouxe um ícone do jornalismo brasileiro. Ele vai explicar, vai definir para vocês a importância do esporte na sociedade. Um prêmio para mim, que eu fui aluno dele, e eu dedico essa entrevista ao meu pai, que era professor, Domingos Sebastião Rimoli, que nunca me viu trabalhando como jornalista, mas eu tenho aqui um professor que me viu como aluno do curso Objetivo. Heródoto, que prazer. Heródoto Barbeiro, privilégio enorme. Uma honra para mim estar aqui. Nem sabia que você tinha sido meu aluno. Sim, fui aluno de um grande amigo seu. Fiz um curso com ele, Paulo Kobayashi. Paulo, grande professor. Grande professor. Heródoto, eu vou tentar sugar você nesse tempo que se você tiver aqui, seus neurônios que vão fazer muito bem para quem está assistindo, tiver a sorte de assistir. Heródoto, qual está por trás da expressão pão e circo? Como o esporte é usado desde a antiguidade para ajudar governos? Olha, é interessante o seguinte, o esporte até hoje ainda ele é utilizado, como a gente sabe, como propaganda e marketing de governos. Tanto de governo democrático como de governo totalitário também, de ditaduras. Para você ter uma ideia, o esporte como a gente conhece, você conhece isso melhor que eu, era disputado num santuário na Grécia chamado Olímpia. Por isso o nome era Jogos Olímpicos. Bom, a Grécia não era um país, era formado por várias cidades. Aí viviam em guerra, um com guerra com o outro, mas quando aconteciam os Jogos da Olímpia, parava todo mundo. Até as guerras. Parava a guerra. E aí o pessoal, então, ia partir para o esporte. Então, a grande conquista era você vencer a prova, pentatlo, né, de 10 atividades que um esportista seria capaz de fazer, e ele recebia, então, aquela coroa, aquela coroa de louros. De louro. Sim. Não era grana ainda. Sim, não era dinheiro no bolso, não era banco na Suíça, era aquilo. Mas sabe uma coisa curiosa? Desde ali já havia uma luta entre a democracia e o autoritarismo. No século V a.C., Atenas era uma democracia. E a cidade mais concorrente era Esparta, que era uma ditadura, tinha uma monarquia violenta. Quando o atleta de Esparta vencia, sabe qual era a maior honra que esse cara tinha? Não. Era o seguinte, eles derrubavam uma parte da muralha da cidade para ele passar no meio da muralha. Uau, que incrível. Sim. Então você vê o seguinte, a importância que tinha o esporte poder roubar a muralha, né, para o vencedor então do esporte poder passar e tal, e ser aplaudido pelo povo, aquela coisa toda. E isso veio rolando aí através da história durante muito tempo. Mas eu acho que mais recentemente, que o pessoal aqui conhece melhor, sabe, por exemplo, o seguinte, o esporte foi utilizado também por governos autoritários ditatoriais. 1936, a Alemanha é governada por um ditador terrível chamado Adolf Hitler. Os Jogos Olímpicos aconteceram em Berlim, em 1936. Ou seja, ele montou tudo aquilo, para dizer o seguinte, nós somos a raça superior. Nós vamos ganhar essa Olimpíada. E no final, eles acabaram perdendo para um atleta americano, que aliás era negro, não era branco, não era, como eles diziam lá, um ariano. Mas eles usaram aquilo o máximo possível. Jesse Owens. Por aí, lembra disso? Sim, Jesse Owens. Então, eu quero falar disso, assim, mas eu queria centralizar nesse uso, assim, como os governantes sempre fizeram questão de usar o esporte, muitos, até hoje, como o tal circo. Porque enquanto se presta atenção nessa Olimpíada maravilhosa de Berlim, que foi filmada de uma maneira espetacular, revolucionária, Adolf Hitler estava usando isso como propaganda do país, de um governo... Da ideologia dele, que era o nazismo. Então, isso, Heródoto, como é que as pessoas percebem? Não percebem na hora, ou tem que passar anos e anos para perceber também por conta, assim, Getúlio Vargas usou muito o futebol aqui, ele fazia discursos no campo do Vasco, em São Januário, tanto que essa coisa, assim, quando o Brasil foi
semifinalista e terminou em terceiro lugar na Copa de 1938. O Getúlio foi receber os jogadores, usou-se isso até no Brasil. Toda a eleição de presidente acontece em ano de Copa do Mundo. Isso as pessoas não percebem, Heródoto? Eu acho que as pessoas ora percebem, ora não percebem. Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de um acontecimento internacional, você vê o seguinte, o esporte, ele só se mantém se você estiver ganhando sempre. Senão você não se mantém. É verdade. Agora, outra coisa é a gente sair da realidade e viver aquele mundo do esporte, que é um mundo, vamos dizer assim, que leva as pessoas a não pensarem. É diferente. Eu acho que o esporte, ele leva a pessoa a pensar. Mas dependendo do tipo de esporte, do tipo de público que você atinge, as pessoas perdem e passam a não pensar mais nisso. Vou dar um exemplo. Você citou Vargas, né? Por exemplo, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, em 58... Sim. A hora que os jogadores embarcaram no Rio de Janeiro, foram recebidos pelo presidente da República, Sim. que era o Juscelino Kubitschek. Sim. 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 Em 62, quando nós ganhamos a Copa do Mundo, os jogadores foram recebidos pelo presidente, que era João Goulart, sim. Também no Palácio do Governo. Então havia o pessoal todo em cima do carro de bombeiro no Rio de Janeiro, que era a capital do país, desviava para poder passar pelo Palácio Presidencial para ser recebido lá. E foi por aí afora. Então, quer dizer, isso porque a massa passou a viver como se aquilo fosse vamos dizer assim, o motivo da nossa vida. Quando, na verdade, o esporte não é o motivo da nossa vida. Ele pode impulsionar a gente, mas não pode tirar a nossa consciência crítica. E Heródoto, ao longo, por exemplo, lembrando, em 1938 também, Mussolini usou a Copa do Mundo da Itália, que a Itália foi campeã. Qual é a participação do jornalista em conduzir essa verdadeira venda nos olhos das pessoas? Por exemplo, só lembrando, 1970, o Brasil na ditadura ganhou a Copa do Mundo, mas também os jornalistas se deixaram levar e, como você sabe muito bem, acontecia tortura, morte, não era noticiado e vamos para frente Brasil. Que sensação você tem quando você relembra tudo isso? E qual a nossa participação como jornalista, Heródoto? Olha, eu acho que como jornalista é o seguinte, primeiro o seguinte, não tinha liberdade de imprensa. Primeiro ponto, eu não estou querendo isentar o jornalista de responsabilidade, eu acho que nós temos. Sim. Mas eu digo o seguinte, meu amigo, não tinha liberdade de imprensa. Dependendo do que você publicasse, você era preso. Não tinha habeas corpus. Nós vivíamos uma ditadura militar. Verdade. E ditadura militar é tão ruim em 1970 que o ditador era o general, antes do Gás, fugiu o nome dele agora. Qual? O Médici? Era o Médici. Emílio Garças Mas Médici. pega a ditadura do Vargas. Pô, era a mesma coisa, meu amigo. Sim. Na ditadura do Vargas, no Estado Novo, você falava qualquer coisa, você ia pra cadeia, pô. É verdade. Ficava podre sendo na cadeia. É a mesma coisa durante o período militar. Então eu acho que os jornalistas foram perseguidos. Então, por esse motivo, os jornalistas tiveram que procurar assuntos que não os colocassem na cadeia. O esporte era um deles. O esporte, não vamos esquecer que o técnico da seleção brasileira de futebol de 70, o primeiro deles, João Saldanha. ele era do Partido Comunista, pô. Verdade. Ou não? E não ficou? E não ficou, claro, pô. O governo era de direita. Sim. Não é verdade ou não? Aí colocamos o quê? O Zagallo no lugar Foi dele? o Zagallo. Ele entrou com um staff militaresco. Exatamente. Porque aquilo passou a ser política de Estado. O perigo é quando o esporte passa a ser política de Estado. Traduz, Heródoto. O que acontece? Política de Estado é o seguinte, quando eu manobro isso tudo em prol do governo para impedir que as pessoas pensem. Você falou em política de pão e circo. Quando é que ela aconteceu? Ela aconteceu na República Romana. Era uma política na República Romana o seguinte, vamos dar pão para essa turma aqui, vamos encher o circo de festa, porque aí o povo não pensa nada e nós vamos dar um golpe e vamos ver. Foi o que aconteceu, teve ditadura da República Romana em cima dessa política do pão e circo. E ela se repetiu, como você muito bem lembrou, em vários momentos da história, inclusive aqui no Brasil. Perpetuou. Então, e Heródoto, assim, você disse que não dá para isentar, né, por conta se você escrevesse alguma coisa contra o regime militar, você poderia ser preso, torturado, morto. Não saía, né? Assim, a censura. Não saía. Não, eu trabalhei no JT, a gente sabia ver. Botava o que lá? Receita de bolo? Receita de bolo lá no Estadão e poemas. O JT usava os poemas. E se você estivesse no meio de comunicação eletrônico, o cara te ligava de Brasília e disse, está suspensa aí a tua concessão. Sim. Não era assim? Poderia tirar o veículo do ar. Então. É verdade. Então, agora, Heródoto, quando
esses jornalistas importantes da década de 70 são acusados de alienantes, então você acha que eles eram forçados a ser meio alienantes, ou havia sim o pessoal, Não, eu acho ou até que o pessoal da direita que trabalhava para o governo? Não, eu acho o seguinte, eu acho que quando você é levado vamos dizer assim, pela massa, alguém já falou o seguinte, quando a manada está correndo de um lado e você está dentro dela, opa, para aí, vamos parar. Sim. É ou não é? Então isso de fato aconteceu. Agora eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer também que era um momento psicossocial. As músicas eram nessa direção. Pra frente, Brasil, salve a seleção. Que mais que Eu te amo, meu Brasil. Esse é um país Dom que vai pra Ravel. frente. Entendeu? Não, aquilo, percebe? Não? Aquilo foi um rolo compressor muito bem montado, pelo departamento de propaganda do regime militar da época. Assim como Vargas montou o departamento de imprensa e propaganda lá na época do Estado Novo. Tá certo? Bota o retrato do velho, deixa o velho trabalhar. Pela primeira vez na história do Brasil, tudo quanto era repartição pública tinha o retrato do velho. E depois todo mundo pôs o retrato. Sim. É ou não é? Verdade. Depois todo mundo tinha o retrato lá, pô. Então, quer dizer, era um culto à personalidade. E, curiosamente, de onde veio isso? Veio da antiga União Soviética. Do antigo camarada Joseph Stalin. E depois do nosso velho timoneiro, Mao Zedong, lá da China. E estava aqui nos países da direita e ditadura de direita. Então, privilégio que vocês estão tendo, porque o Heródoto também é um dos maiores historiadores desse país. Heródoto, quando a gente pensa no sistema de administração dos clubes, antes das SAFs, os clubes se assemelhavam e se assemelham alguns muito ao coronelismo. Tem lá um presidente que faz o que quer, manda prender, soltar, e representa um atraso que a gente já viveu até na política desse país. Como é que você vê isso no esporte, Heródoto? É a representação do Brasil de 1930, 1940, em pleno 2025? Olha, é o seguinte, a impressão que eu tenho agora, estou falando só como leigo, só como torcedor, como cara que gosta de fora. O time de futebol é o microcosmo do país. Perfeito. É ou não é? Sim. Você tem uma oligarquia ali que domina o time. Estou falando isso com dor no coração porque eu sou corintiano. Sim. Mas tem uma oligarquia que domina o time de futebol. E essa oligarquia, muitas vezes, ela tem também sua expressão política. Então, alguns viram deputado federal, deputado estadual, etc, etc, com a base ali no time. Ou seja, aquilo é instrumentalizado de uma forma tal para favorecer uma elite, uma oligarquia. Então, os clubes brasileiros, salvo exceção, agora você falou da diferença, eles são oligárquicos. Agora, pergunto a você o seguinte, compara com os times da Europa. Então, sim. Certo ou não? Sim, eles se modernizaram, entraram até no mercado de ações, então, para não ter exatamente esse domínio. Mas muitos deles são comprados ainda, né? Tipo, porque vem dinheiro, principalmente do Oriente, esse novo dinheiro até do Catar, enfim. Mas aqui no Brasil, essa evolução está demorando muito. Porque o país ainda é oligarca. Tá certo ou não? Você vê o presidente da Câmara dos Deputados, porra. O cara é de uma oligarquia de um lugar. Aí o presidente do Senado é de outra oligarquia, é o atual. Sim, você tem razão. Sim. As oligarquias estão aí, pô. A gente não consegue romper isso. A gente não consegue romper para questões básicas, fundamentais, que é a democracia, que é a igualdade, que é a distribuição de renda, etc. Como é que nós vamos romper num clube de futebol? Salvo exceção. Sim, você tem toda razão. É o reflexo. É o microcosmo. É um reflexo mesmo. Agora, Heródoto, como é que você acha que o Estado utiliza a seleção brasileira? O Brasil, quando ganhou as Copas, o que mudou? E agora está perdendo desde 2002. Que reflexos você vê? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o Estado brasileiro, não vou falar o governo, o Estado brasileiro, ele perdeu o domínio sobre a seleção brasileira de futebol. Ah, é? Eu acho que ele perdeu. Sim. Por quê? Porque ocorreu um outro fenômeno que você sempre conhece melhor que eu, que é o seguinte, os craques foram embora. Sim. Você vai ver como é que de Garrincha e Pelé dando o seu baile de bola, é isso ou não? Sim, verdade. Cadê o Garrincha? Não tem mais. Não. Estão todos fora e saem cada vez mais cedo. Mas não é verdade ou não? Então o que acontece? Nós perdemos o ídolos. Quer ver outro exemplo? Nós vivemos de ídolo. Cadê a Fórmula 1? Ela existiu enquanto existiu quem? Ayrton Senna, que infelizmente morreu. Morreu Ayrton Senna, morreu a Fórmula 1, pô.
pouca gente fala da Fórmula 1. As audiências não estão nem na Globo mais porque não dá audiência. É verdade. Não é verdade? Tem toda a razão. Então nós estamos atrás de ídolos. O ídolo morreu. O que aconteceu com o futebol? Os ídolos foram embora. Foram jogar fora do Brasil. O capitalismo venceu. O capitalismo, lógico, os clubes são extremamente capitalistas. Então, quer dizer, então o governo perdeu vamos dizer assim, esse instrumento do futebol. E os resultados também não ajudaram. Sim, é verdade. Hoje até... Agora, quando a gente pensa na seleção brasileira, a gente pensa assim... Deixa eu te falar um negócio. Diga. Quando o Brasil ganhou a Copa do 1970, eu estava dando aula na Vida Paulista. Sabe o que aconteceu? Nós paramos a aula na metade e os alunos todos saíram na rua, os professores tudo, e nós saímos no passeata pela Avenida Paulista. Era a seleção, meu amigo. Sim, mas olha só... Olha a força que tinha isso na época. Então, exatamente isso. Mas agora... Já tentou parar a Avenida Paulista de manhã? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas, Heródoto, nessa mesma Copa de 70, a gente vê filmes, vê várias pessoas esquerdistas falando que mesmo sem a liberdade que os jornalistas tinham, o futebol foi usado para encobrir muitas coisas pesadas que os jornalistas sabiam e muitos esquerdistas, até os políticos, cobram. Por que não se noticiava alguma coisa, mesmo correndo risco de censura, de ser preso? Você acha que não saía? Na grande empresa, mas e a pequena empresa? E a imprensa? A pequena imprensa, ela é pós-1970. Tá. Os jornais alternativos, entre eles aquele famoso Rio, Pasquim, etc. Sim. É lá no fim dos 70. É quando a ditadura militar começou a se enfraquecer. No auge da ditadura militar, mesmo não tinha nada. Pô, tinha um ministro da Fazenda, não sei se eu ouvi falar dele, Delfim Neto. Sim. Disse, pô, o país cresceu 12%. Ora, 12% é mais do que a China. Meu amigo, cadê os dados? É o milagre brasileiro. É a época do milagre brasileiro, né? Que era manipulado. Exatamente, era o milagre brasileiro. Eu tive um bom professor. Ué? Eu tive um bom professor. Mas não é verdade, ou não? Sim. Então, e essa manipulação é cobrada até hoje, assim, olha... Então não poderia dar. Mas, Heródoto, quando a gente para pensar, você fala em seleção brasileira, independente do partido aqui, que para mim tanto faz mesmo, sinceramente eu acredito nas pessoas, não em partidos, mas quando uma seleção brasileira, o camisa da seleção fica para um partido, como é que você Ele encara isso? Você quer dizer. Então, como é que você encara isso? Então, eu acho o seguinte, está à disposição. Foi o primeiro a sacar isso? Foi o primeiro a sacar isso. Mas os caras perceberam o seguinte: não se usa a bandeira brasileira mais, vem daqui que eu vou usar. Não se usa mais a camisa da seleção, daqui que eu vou usar. E virou o que a gente vê. Sim. Eu acho que a esquerda bobeou. E a direita se apossou desses símbolos. Então você vai na manifestação, você vê aquela massa de pessoas, não mais com a camisa vermelha do PT, Sim. nem da CUT, mas você vê com a camisa da seleção do coisa que foi apropriada pela direita. Então, eu vou te dar até um dado que é muito interessante. Eu estava na Copa do Catar e apareciam os torcedores, alguns com a camisa da seleção brasileira e outros não. Eu vi confronto, discussão, porque as pessoas estavam usando a camisa da seleção brasileira e falaram, você está usando a camisa de um partido, não da seleção brasileira. Quer dizer... Olha o que acho que o marketing pode fazer. Exatamente. Quando o Estado, ou quando um partido, no caso, se apropria de uma bandeira. Isso não é brasileiro. Tem isso em outros lugares do mundo também já aconteceu. Sim, é verdade. Não é verdade ou não? Você se lembra da época da Guerra Fria, porra. Nossa, sim. Na época da Guerra Fria, a Olimpíada não era uma competição, era uma guerra. Total. Os países lá para ser o seguinte, quem vai ter mais medalha de ouro? União Soviética. É a União Soviética ou os Estados Unidos? Sim. É a República Democrática da Alemanha ou o Canadá? Não é isso ou não? É verdade, sim. Não é verdade? E outra coisa, os caras boicotavam. Houve época que teve Olimpíada na União Soviética, os americanos não foram. Aí na seguinte, os russos não foram. Foi 80 e 84. Não é isso ou não? Sim. Percebe? Por quê? Porque a tentativa é se apropriar da bandeira. Agora, sim. A bandeira não pertence a ninguém, a bandeira pertence a todos. Sim. Não é verdade? Se a bandeira brasileira representa os 205 milhões de pessoas que moram nesse país. Não importa a sua ideologia, não importa a sua preferência política, todos têm
estão vivendo debaixo dela. Mas olha a importância do esporte, isso que eu quero falar, independente do uso por um partido ou outro, a importância do esporte. Olha, eu vou pegar a camisa da seleção, que vai ser ótimo para mim. Agora, eu vou pegar alguns casos importantes que eu acho como jornalista esportivo. 1972, Berlim. A propaganda que os palestinos, que o grupo Setembro Negro resolveu fazer, não os palestinos, retiro, o grupo terrorista Setembro Negro resolveu matar 11 israelenses na Olimpíada como propaganda do que acontecia na Palestina. Como é que você, como ser humano evoluído que você é, e como historiador e como jornalista, como é que você viu aquele massacre, aquele absurdo? Olha, eu acho que a gente não pode conestar com nenhum tipo de massacre. Nenhuma morte contra o ser humano. Sim. Eu acho o seguinte, eu tenho o direito de defender minha terra, meu país, minha ideologia, minha crença, minha religião. Ah, porra, não posso matar outra pessoa, por quê? Porque, entendeu? A pessoa é diferente de mim. Então, mas eu quero te mostrar, esse uso do esporte para isso, mas eu acho que no caso, eu me lembro da Olimpíada de 72, sim. Eu acho que foi um momento que proporcionou aquilo. Por quê, Heraldo? Explica, por favor. Primeiro porque a delegação de Israel era quase nova. O Israel não disputava coisa nenhuma. É verdade. Não é verdade ou não? Sim, e não tinha segurança. Não tinha segurança. Ninguém podia imaginar que uma delegação, no caso a delegação de Israel, poderia ser alvo de um ataque terrorista. Nunca. E foi. Jamais. Bom, veja o seguinte, vamos voltar para cá. Alguém podia imaginar que os terroristas do Hamas iam atacar Israel agora? Não. Não, de jeito nenhum. O próprio exército agora reconheceu. Porra, nós falhamos, meu. Então, mas isso estava fora, tá num contexto. Agora, no esporte, que era, poxa, a congregação dos países, então, sabe, tipo, aproveitar totalmente a falta de segurança e matar 11 atletas. 11 atletas, mataram 11 atletas. Olha, eu acho que as Olimpíadas foram recuperadas, você sabe melhor disso eu, lá pelo Coubertin. Sim. Como uma festa da humanidade. É verdade. Não é verdade ou não? Sim. O fato de você ganhar ou perder ali não era importante. O importante era competir. Era juntar pessoas diferentes, de fala diferente, de língua diferente, de cor de pele diferente, de religião diferente. Era uma congregação de humanidade. Mas, infelizmente... Então, mas eu queria saber, assim, pessoalmente, onde é que você estava em 72 e como é que foi a tua reação? Você conseguiu entender? Porque, lógico, que os veículos de comunicação não eram tão precisos, não chegavam tão ao fato como chegam hoje. Que você teve de noção daquele massacre? Então, aquele massacre, a ideia foi o seguinte, a ideia era de que havia um protesto dos palestinos pela Palestina. Sim. E acho que era até comandado, tinha também na época o Arafat que liderava outro grupo. Sim. Outro grupo. A ideia era o seguinte, a ideia era que era um grupo terrorista. Entendeu? Era um grupo terrorista. Não, mas a tua reação como ser humano? Bom, a minha reação foi ficar do lado dos judeus, dos israelenses, lógico. Qualquer ser humano estaria do lado deles. Porra, pera um pouquinho. E o grupo ainda, morreram alguns e outros foram colocados num ônibus. Lembra disso ou não? Sim, foram para o aeroporto. O aeroporto. Sim, eu lembro. Depois da polícia alemã conseguiu pegar os caras lá. Mas estava todo mundo torcendo para pegar esses caras lá, pô. Não é verdade? Sim. Seja quem for, contra quem for. Então eu acho o seguinte, eu acho que às vezes o esporte ele provoca essas oportunidades. Veja bem, quantas vezes teve conflito em campo de futebol? Nossa, inúmeros, ainda continua acontecendo. Na Turquia é uma loucura. Antigamente, as brigas, você sabe melhor do que eu, ocorriam em campo de futebol. Eu fui assistir a final do Corinthians com o São Paulo, sei lá, em 1950 e tantos, no Pacaembu. Lá na Geral, porque era mais barato, né? Tinha grana. Aí teve uma puta briga lá, no Pacaembu. Mas ninguém brigava do lado de fora. Na Geral, tinha São Paulino, tinha corintiano, tinha todo mundo. Outro. Pô, então eu também estava lá com meus tios que eram corintianos. Hoje nós chegamos num ponto que a torcida se encontra no metrô e se mata. E no campo está a torcida única. Qual é o pretexto? É porque você é São Paulino e eu sou corintiano, ou ele é palmeirense, ou é flamenguista? E no estádio uma torcida só. Isso, exatamente. Se joga Palmeiras e Corinthians é só uma torcida. Porra, esse é o fim da picada. Porque não tem... Uma torcida só no estado mostra o nosso atraso enquanto cidadão. Não é possível, meu. Uma torcida só no estádio. E as autoridades? E as autoridades policiais que não têm competência para pelo menos acompanhar duas torcidas? Eles atestaram o seguinte: nós não temos condições de dar segurança. Assina embaixo, tá aqui, ó.
Na derrota do ser humano Olha, é uma também, derrota do Estado. do Estado. É derrota do Estado. Porque isso é uma coisa absurda. E falando em Estado, como é que o Brasil usou a Copa do Mundo agora, essa Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016, na sua visão? Porque eu trouxe aqui a Hortência falou que em 2016 não sobrou nada da Olimpíada e de 2014 a gente tem a herança do estádio do Corinthians, que não foi pago até agora, do estádio mais caro de todas as Copas, né? A Copa do Mundo do Brasil, que foi lá em Brasília, quase 2 bilhões, que também dinheiro público. Como é que você vê isso, Heródoto? Como jornalista, como historiador, como ser humano? Pela primeira vez, eu me lembro, vamos dizer, dessa euforia. Eu participei disso, dessa euforia. Eu também era eufórico, seleção brasileira. Sim. Porra, também. Quando o Brasil foi fazer, acho que era o Castelão, lá em Fortaleza, para a Copa, sim, verdade. teve uma manifestação lá contra. Falei, meu Deus, uma manifestação contra a Copa do Mundo aqui, entendeu não? Sim. Alguma coisa está acontecendo diferente, pô. Eu fui a Cuiabá, rapaz. Também foi. Eu fui trabalhar lá em Cuiabá, não sei o que eu fui fazer lá. Aí eu fui olhar lá. Olha, esse VLT era pra Copa do Mundo. Tá tudo podre, tudo jogado, milhões aqui. Porra, o trilho ia até a cidade, não tem mais, tem mato daqui em Cuiabá. Falei, quantos jogos jogados fora, meu? Motivo, o futebol. Mas aí, talvez os políticos não perceberam que a população se encheu o saco disso. E se quer saber de uma coisa, danem-se. Elefantes Brancos, construir estádio em Manaus. O Corinthians não paga, o estádio deve... E outra coisa, também, né, meu? Qual é o jogador que quer botar a camiseta do Brasil? Cadê aquele negócio? Heródoto, eu vou atravessar o Oceano Atlântico para chegar, para ficar 3 dias com um time desentrosado, com a torcida, com a pressão da torcida. Se eu jogar mal, vão massacrar a minha família, porque o time não tem entrosamento, vão falar que eu não jogo pela seleção. Que motivação eu tenho para deixar o Real Madrid, onde eu toco a bola, eu sei onde estão os jogadores, eu treino com eles 1 ano e meio, agora eu vou chegar numa seleção brasileira, tenho 3 dias e sou cobrado como eu nunca fui na vida. Entende? Eu vou atravessar o oceano, eu entendo. jet lag, vou ter que treinar no dia seguinte. Você entende? Exatamente. Então, mas como é que fica o jogador na sua visão? Mas é o seguinte, o jogador não tem vamos dizer, aquele ânimo, por vários motivos, que você sabe melhor que eu, de vestir a camisa da seleção era um puta de uma honra, meu. É ou não é? Sim. Não era só ganhar dinheiro, o pessoal ganhar pouco. Era uma honra ter a camisa do Brasil, representava o país, pô. A população acreditava no cara. Acabou. Eu me lembro uma vez, quando o Romário ainda jogava na Espanha. Sim. E eu passei lá por um lugar lá e tal, fui no boteco, falei qualquer coisa, o cara perguntou pra mim, o senhor é brasileiro? Eu falei, espanhol, sou. O senhor conhece o Romário? Eu falei, sim, jogador. Ele falou, pois é. Ele me falou assim, as férias do Romário terminaram anteontem e o cara não voltou, se não se apresentou pra jogar. O cara tava puto da vida. Lógico, sim, porque ficava nas agora praias do aqui, Rio. meu amigo, aí como é que é aqui? Porra, eu não vi, eu tô com dor de dente e tal, meu carro, não tô nem aí. Então, agora... Não é isso, não, é o público. Pô, pera aí, meu, eu tô cobrando, eu quero pagando pro cara, eu quero jogar. Então, mas Heródoto, a grande diferença também que eu vejo, a gente pode trocar essa ideia mesmo, que hoje o jogador virou uma empresa. Eu faço um contrato absurdo com um clube como o Real Madrid. Tô usando o Real Madrid como exemplo. Eu vou me expor a atravessar o Oceano Atlântico. O prêmio que eu vou ganhar na CBF não chega nem a 1/10 do meu salário. Isso se for campeão. E aí não me dão condições de trabalho. Eu vou ficar exposto. Eu te garanto que daqui a uns anos os jogadores vão negar convocação para a seleção brasileira. Já houve caso, né? Já, então, assim, disfarçadamente. Eu tô contundido e no dia seguinte jogava pelo time. Porque, Heródoto, a seleção brasileira de 1970 teve 3 meses para treinar. A seleção brasileira de 2022, que foi jogar a Copa do Mundo no Catar, teve menos de 25 dias para treinar. Então, já faz uma diferença danada. Os jogadores chegam em final de temporada. Há uma desorganização absurda, a CBF não consegue organizar e o reflexo é isso em campo.
Isso passa para o torcedor o quê? Descrédito, desânimo e essa coisa do patriotismo, Heródoto. Como é que vai ser patriota se eu sei que eu vou jogar, vou me prejudicar? Como é que é isso? Agora, sabe uma coisa também interessante que eu acho que você entendeu? O seguinte: os clubes se tornaram empresas capitalistas. Sim. É ou não é? Então é o seguinte, então o campeonato é um campeonato que tem que dar lucro. Lógico. Sim. Não é verdade ou não? Sim. Então ele é o campeonato, ele deixou de ser uma competição, vamos dizer assim, só pelo esporte. Ele é uma competição seguinte: pode vender cerveja ou não pode? Pode usar aquela marca tal ou não pode? Não é verdade? Então, quer dizer, ele arrastou juntamente com ele uma quantidade imensa de novos atores dentro do capitalismo. O capitalismo cresceu muito. E esses clubes, principalmente os europeus, no caso de futebol Europa, mas no caso de basquete ou de futebol americano nos Estados Unidos, você veja a final lá do americano, do Bowl, Super Bowl. Super Bowl, espetacular. Para o país, pô. Então, sei lá isso. Quanto custa 30 segundos para botar lá na televisão de publicidade? Organização. Mas mais um detalhe só para completar esse período da entrevista. Os jogos do Brasil, no calendário brasileiro de 1970, eram cerca de 30 jogos cada time fazia. Hoje, no Brasil, se jogam 70 partidas. Então, os campeonatos são todos em seguida, não há tempo para o jogador se preparar, o desgaste é absurdo, os jogadores correm muito mais. Então, enfim... Hoje eu nem sei a escala, se você perguntar qual é a escalação do Corinthians, hoje eu não sei. Sim, então, porque assim... Eu sabia antes, então, hoje eu não sei mais. Sei 2 ou 3. Mas essa muito... então falando desse time que você ama muito, que eu sei... Como é que a conquista do Corinthians, depois de 23 anos, foi usada pelo governo? Eu acho que não foi usada pelo governo. Não foi? Foi usada pela oposição. É mesmo? Então explica, Heródoto, por favor. Pelo seguinte, porque o Carlito Maia, sim, grande Carlito Maia, que eu tive a oportunidade de conhecer, publicitário, era um cara de esquerda, era um cara da oposição, e tinha um jornalzinho, eu cheguei a escrever no jornalzinho lá, da democracia corintiana. Meu amigo... O país era uma ditadura. A única democracia era Corinthians. Olha que fenômeno extraordinário, meu. Não, sim, mas eu estou dizendo 77. Entendeu? Pois é, mas eu digo, ainda era o período de ditadura, sim. Vai até 85. Não, mas vamos voltar para 77, você não vai pular não, 74, olha só, eu lembro muito bem, 74 ficou Palmeiras e Corinthians jogando a final, até os horários eleitorais... eram em cima da primeira vitória. O Corinthians vai ser campeão, aí o Palmeiras foi campeão e houve até uma derrota da Arena, enfim, em alguns estados. Aí chega 77, aí o Corinthians é campeão paulista. Eu lembro que governador comemorou, prefeito comemorou. Você lembra? Então, os políticos sempre comemoram, né, meu? Então, pois é, esse uso, assim, você lembra especificamente de 77 primeiro? Pô, vamos falar da democracia, que é super importante. Então, a gente falou já dos presidentes que recebiam as eleições. Por que não o governador? Por que não o prefeito? Não é verdade ou não? Então, isso também aconteceu. Olha, eu peguei uma época que o hino do Corinthians era cantado, lembra o nome da cantora agora? A música chamava Faz-me Rir. Sim. Faz-me rir o que anda dizendo. O Corinthians era apelidado de Faz-me Rir. Porra, eu era corintiano, meu amigo. E só sofria. Mas a torcida só cresceu. Foi uma loucura. Sim. Quanto mais batia em nós, mais nós era que nem, como é que chama? Massa de bolo? Clara de ovo. Clara de ovo. Vai crescendo. Sim. Pra fazer suspiro. Quanto mais batia, mais crescia. Então aquilo, quando o Corinthians ganhou, foi uma catarse. Então, Heródoto, mas assim, por exemplo, você é um cara que, graças a Deus, tem a sua situação financeira bem definida, você é um cara super bem administrado. Se você ficar devendo 10 mil reais de imposto de renda, o que acontece com a sua vida? O leão vem no meu pé e me morde. Aí você resolve não pagar. Você consegue enrolar. Eles tiram a minha casa, tiram tudo que eu tenho. Por que então, o Corinthians não paga o estádio desde 2011 e não acontece nada? Político. Porque as verbas foram políticas. Será que cada torcedor... Deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa. Sim. Quantos estádios tem em Milão? Tem... que eles ficam se revezando. Que fica aí Inter e o Milan. Sim, San Siro. Pra que você vai fazer 2 estádios? Ué, empreiteira não ganha? Porque é o seguinte, ganha.
Porque no passado, lá atrás, 1900 e pouco, o clube tinha que ter um campinho de futebol. Sim. Aí a Portuguesa tinha que ter estádio, porra. Sim. O Nacional, que você não conhece. Sim, Nacional, lá de Lapa, nossa, fui sócio já. Tinha o estádio. O Ipiranga tinha o estádio. Sim. Agora, porra, uma coisa é ter um pequeno estádio para jogar bola. Outra coisa é você ter um Morumbi, é você ter o Allianz Parque, já era o Parque Antártica, era o Parque São Jorge, que se transformaram, vamos dizer assim, em oportunidades de grandes empreendimentos com dinheiro público, financiado por órgãos do Estado. Por quê? Política. Então, porque cada torcedor é um eleitor? É mesmo? Sério? Então, eu sou um político, se eu ficar contra o Corinthians publicamente... você tá ferrado. Então, por isso que não acontece essas cobranças. Então, não, eu só estou dando exemplo... Eu conheci alguns políticos, que eu acho que o cara não era corintiano, mas dizia que era só porque... Entendeu? Porque realmente, tipo, lógico, vai dar lucro eleitoral. Então, mas isso que eu estou insistindo, estou até ironizando, mas essa junção entre futebol e política, nesse país sempre foi muito usado. Usado constantemente. Sim. E a gente... Mas é um fenômeno relativamente novo na história do Brasil. Ele vem de lá de 1945 para frente. Lá de trás você não tinha nada disso. É verdade, não tinha nem a força. A mídia esportiva não tinha nada. Não tinha nada aqui. Não é verdade? Você não tinha nada. Sim. E esporte, outros esportes, você tinha quase nada. Verdade. Não é verdade? Então, quer dizer, o futebol se tornou, vamos dizer assim, uma prática nacional, uma crença nacional, um desafio nacional. Foi depois de 45, com a Copa de 50, 54, por aí para frente. Foi aí que ele não existia tão forte. Quando ele se mostrou, os políticos tomaram conta dele. Tá aí a CBF, tá aí... Porra, o presidente da CBF não foi preso lá nos Estados Unidos? Como é que é o Marinho? Pois é, não, três presidentes da CBF perderam o cargo, foram afastados. Na verdade, não. Não, mas o Marinho foi preso. Foi preso. O cara era um velhinho, estava preso lá em Nova York. Era um velhinho, mas ele foi governador biônico de São Paulo. Foi. E qual a sua sensação, Heródoto, por exemplo, no caso do Marinho? Que você conviveu com ele sendo governador de São Paulo. Sim, mas você viu, assim, ele é governador de São Paulo, aí ele é levado pelo FBI preso. Que sensação? Que tipo de país é esse? É uma desgraça, né, meu? Quer dizer, aqui o cara é impune. Pra ser preso tem que mandar o cara pra fora. Porra, meu. É ou não é? Onde o Pinochet foi preso? Você lembra ou não? Sim. Que ele foi pra Inglaterra? Sim. E aí o juiz lá mandou prender o cara e ele não podia sair de lá por causa das barbaridades que ele fez no Chile. No Chile o cara tava... Porra, foi lá o cara... Ou seja, temos que ser tutelados. Infelizmente. Sim. Infelizmente, tá certo ou não? Porque é o seguinte, quando você é oligarquia, na oligarquia as leis valem para os outros, não valem para nós. Certo? Eu não sei se essa frase é do Vargas, se atribui a ele. Tá certo? Aos amigos tudo, aos inimigos a gente aplica a lei. E Heródoto, quando você para pensar como historiador, você coloca o futebol em que lugar? Quando a coisa menos importante entre as mais, ou o futebol é uma atividade que serve para distração das pessoas e, na verdade, os políticos se aproveitam? Como é que o jornalismo esportivo é o menos importante de todos? Porque quando eu entrei na redação do Jornal da Tarde, isso, 1986, a nossa equipe era da elite do jornal, mas era uma exceção, porque nos outros jornais o jornalismo esportivo era o menos valorizado, que ganhava menos. O JT era uma grande exceção, mas os jornalistas menos capacitados intelectualmente eram que cobriam o esporte. Que visão que você tinha disso? Você acompanhou tudo, Heródoto, você foi chefe de todo mundo. Mas sabe que a impressão que eu tenho aqui também, o jornalismo esportivo, ele era muito mais forte nos veículos eletrônicos, no caso o rádio, do que nos jornais. Sim, eu conheci a Gazeta Esportiva quando era impressa ali na Avenida Casper Libero, no centro de São Paulo, antes de ir lá para a Gazeta. Então você tinha um jornal de esportes que vendia o jornal de esportes. Era a Gazeta e a Gazeta Esportiva, era diário o jornal.
Mas o que acontece? Ele foi, vamos dizer assim, se atrofiando, na medida, primeiro, com o rádio, e segundo, depois, quando chegou a televisão. Quando chegou a televisão, aí a coisa passou toda a ser visual. Você caiu muito o jornalismo esportivo impresso, muito. Heródoto, você acha que também não ficou muito mais degustável e mais fácil para a população assistir uma imagem do que parar para ler, gastar o seu dinheiro com jornal? Como é que você vê, então, esse aparecimento da televisão e a queda do jornalismo impresso? Então, olha, é o seguinte, a gente vinha conversando. Sim. Ou você se adapta, ou você morre. Essa frase é do Charles Darwin. Sim, né? Muito bem. O jornalismo impresso hoje, ele está desaparecendo na plataforma tinta e papel. Ele está saindo da plataforma tinta e papel e passando para a plataforma dos bits e bytes. Ele não deixa de existir. Só que ele está escrito, não no papel, ele está escrito na tela do computador. Então eu vejo, por exemplo, excelentes artigos que estão impressos no computador e não necessariamente na tinta e papel. Eu ainda não consegui me acostumar a ler livro no Kindle. Eu leio na tinta e papel. Mas eu sei do seguinte, vai acabar. Vai acabar. Quer a gente queira, quer a gente não, vai acabar. Nós havíamos conversado agora há pouco. O The New York Times tem mais assinantes lá no site do que na tinta e papel. Mas os grandes artigos de tinta e papel estão lá na tela para você ler. As análises, vamos dizer assim, os grandes artigos de coluna estão todos lá. Agora, você lê lá. Agora, isso não quer dizer que acabou o impresso. Ele apenas mudou de plataforma. Então, mas agora falando do jornalismo esportivo em si. Eu lembro que nós tínhamos, JT, 15 dias, um mês para apurar uma notícia. Hoje eu sou do digital, eu tenho que dar uma notícia, se você dá uma notícia agora, eu tenho que apurar em 5 minutos para ver. Eu ainda tento apurar e apuro se é verdade ou não, senão eu não publico. De alguma maneira, eu sinto no dia a dia que o nível caiu absurdamente das informações, da maneira de contextualizar, de explicar. O esportivo, não sei se você acompanha o esportivo no digital. O que você acha no esportivo, Heródoto? Olha, eu acompanho como cidadão, como qualquer outro. Por exemplo, eu me lembro da época em que você tinha o setorista no Palmeiras, setorista no São Paulo, setorista no Corinthians. Você entrava no clube, hoje não entra. Tem hoje? Hoje não entra, hoje você não entra no clube. Tem que estar. Você não entra, olha só. Não entra no clube, não entra, só entra em clube no clube dos dias de jogos, você não vê um treino. Aí que tá. Olha que mudança, meu amigo. Olha para onde está indo o esporte. O esporte ele era de propriedade pública. Agora ele é de propriedade privada. Os clubes descobriram que eles são donos deles mesmos, então não deixam. Não é verdade ou não? Querem pasteurizar a notícia, então. Então é o seguinte, eu não sabia disso, sinceramente. Não, achei que ainda podia entrar. Não pode. Não pode entrar. Não pode entrar. Só em dia de jogos. Então, por isso que a notícia fica superficial. Claro. Muita mentira, muita fake news. Ou então você vai em cima da assessoria de imprensa deles. E vai dar que notícia? Oficial. Oficial. Exatamente. Então, o Heródoto me dá um soco, aí vai sair matéria sobre o goleiro. Claro, então, exatamente. Essa é uma grande dificuldade. É ruim isso. Eu acho ruim. Agora, eu não sabia disso. Agora, e por que não permitir que os jornalistas acompanhem não sei por que razão. Porque o clube é privado, e isso já acontece na seleção brasileira. A gente viaja para fazer a Copa do Mundo, a gente não tem acesso aos treinos, tem acesso a 15 minutos de bobinho. Eles ficam tocando bola e quando começa o treino de verdade a gente não tem. Tô nessa área há 39 anos, eu ainda tenho algumas fontes que elas estão morrendo, estão envelhecendo e estão morrendo. Mas eu consigo algumas notícias à parte, mas quem não tem, fica com a notícia oficial, pasteurizada. Heródoto, me perdoem os companheiros, muitos inventam notícias. Como é que você vai concorrer com um negócio desse? Heródoto, você que é um estudioso, como é que você vê também o fim da obrigatoriedade do diploma de jornalista? Primeira coisa, acho que ir na escola de jornalismo é bom. Eu fiz escola de jornalismo. Eu já estava dando aula há 15 anos, quando fiz vestibular na Casper Libero e fui fazer jornalismo.
Por quê? Porque na época era obrigatório ter curso de jornalismo. Eu não me arrependo porque aprendi muito na escola. Eu também. Aprendi bastante. Agora, na minha opinião, é o seguinte. Acho que algumas profissões, elas não dependem fundamentalmente de diploma. Concordo. Na minha opinião, jornalismo não depende de diploma. Eu acho que a pessoa se impõe como jornalista pelo seu caráter, pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pelo seu estudo. E não pelo diploma. Concordo. Concorda ou não? Concordo, E a mas... gente percebe que hoje você é muito menos contratado porque você tem o diploma, mas o cara diz, não, você sabe, senta aí e faz. Você sabe redigir uma notícia? Senta aqui e redige uma notícia aqui no computador. Não é verdade ou não? Sim, é verdade. Agora, nós também temos uma herança desgraçada que vem do fascismo. Qual, Heródoto? As entidades. Onde você acha que foi inspirada a CLT brasileira? Na Carta del Lavoro de Benito Mussolini. O Vargas era um cara de direita. O Vargas era um fascista. Mas ninguém fala. Sim, é verdade. Era fascista, pô. Nada contra, é um direito que ele tem de ser fascista. Eu não sei se você sabe, quando o Hitler invadiu Paris, o Vargas mandou uma carta pro Hitler parabenizando a... Pouca gente sabe disso. Antes da virada. Você entendeu, não? Sim. Depois, por outros motivos, ele virou. Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vem de lá, meu. Então, foi criadas corporações. Às vezes eu vejo uma corporação gigantesca, meu. Por quem que mantém esse troço aqui, pô? Como é que se mantém? E tem uma oligarquia lá. Como é que se renova no Brasil As concessões? Não, Okay, não, perdão. os sindicatos. Renova. Não se renova. Não se renova. Presidente sindicato. Nem os jogadores Nem de os futebol. jogadores. Continuam mesmo lá há mais de 30 anos. Porra, 20 meu, anos. pera um pouquinho, meu. Eu conheço um sindicato que é o seguinte: o presidente só pode ficar um mandato. Um só que eu conheço. O resto, porra, o cara tá 40 anos, 50 anos, 30 anos. Porra, meu, até nas centrais sindicais, meu amigo. Sim. Porra, isso aqui, meu, ó. É do fascismo, vem do fascismo. É isso. Mesmo no sindicato de jornalistas, a gente pode falar também. Entendeu, não? Você Sim. percebe? Agora, então, é isso. Eu sou Formado. advogado. Sim, advogado também. Fiz OAB. Eu não acho que tinha que ter exame de OAB. Não acho. Eles ficam putos comigo por causa disso. Por quê, Heródoto? Porque é o seguinte, se o cara fez a faculdade de Direito, o cara tem o direito de advogar. Quem é que vai julgar o trabalho do cara? O cliente. Não uma prova. E não a prova. Pô, perfeito. Entendeu? Sabe que agora os médicos querem a mesma coisa. Pois é, tem muita faculdade. Não sei se você sabe. No Brasil, tem mais faculdades de direito do que o resto do mundo somado. São 70, Sabia disso ou não? 70 mil advogados aqui, né? Não, no estado de São Paulo, 300 mil. Que absurdo. Entendeu? Nada Sim. conta. Ótimo, maravilhoso que o pessoal vá para a faculdade. Excelente. Agora, se tem 300 mil registrados, você imagina quantos mil deve ter não registrados, porque não passavam isso na... Entendo. Não, Heródoto, olha... Então, é esse desacerto que eu sempre estou puxando aqui para o lado do esporte, porque atinge a gente diretamente. E, Heródoto, a gente tem que falar também bastante do Glicério. Do Glicério, porque você virou um homem de imprensa importantíssimo, mas a sua origem também pega muito por conta da sua disciplina, da sua visão de mundo. Como é que você sai do Glicério? Você sendo um auxiliar de mecânico, office boy, e você consegue uma carreira tão brilhante no jornalismo, na vida. Como é que, escritor, como é que foi esse caminho, Heródoto? Você deve aqui. Como você lembrou bem, o Glicério é uma região pobre da cidade de São Paulo. Muito pobre. Hoje deteriorada. Na época era uma classe baixa. Como você falou, meu pai era dono de oficina mecânica. Mas é o seguinte, meu pai era um autodidata. Meu pai, por exemplo, tinha um bar à frente do quartel lá do Parque do Presidente. Meu pai odiava os militares. Meu pai falava para mim e para meus irmãos, vocês nunca vão fazer serviço militar. Por que ele odiava, Heródoto? Porque ele achava que o exército não dava... Meu pai achava que o exército não era caminho para nós. Bom, mas aí quando chegou, a gente passou a ter 17, 18 anos, ia ter alistamento. Sim. Sabe o que meu pai fez? Não faço ideia. Ele vendeu o que ele tinha para meu irmão e eu tirarmos brevet de piloto
pra gente não fazer o exército. Porque piloto... não Eu seria. fiz o brevet de piloto no Aeroclube de São Paulo. Eu tenho o brevet e chegou um momento lá atrás que eu fiquei imaginando se eu ia seguir a carreira ou não. Bom, eu não ia entrar no seu voo porque eu não ia pegar um piloto barbeiro. Não iria pegar Mas de sabe que jeito meu nenhum. irmão, mais novo, Sim. ele era instrutor de voo. Ah. E aí tinha aquele negócio de esquentar a camisa, mas ele não colocava piloto barbeiro aqui, né, porra? Tá, senão ninguém Entendeu? entrava. Ele colocava Souza, que é o nome do meio. Era o comandante Souza, não foi o comandante barbeiro, ninguém ia subir no avião do cara. Porra. Não, com certeza. Ele viveu disso. Sim. Ele morreu trabalhando com piloto. Eu não. Para mim, eu já estava dando aula. Para mim era um esporte para mim, né? Como outros qualquer e tal. E Mas você escapou do exército, então? escapou do exército. Agora, então, Heródoto, e aí você decide, eu vou trabalhar como professor. Não decidi, não. Era a única coisa que tinha lá. É isso ou é nada? Como assim? É, meu. Pelo seguinte, eu estava trabalhando lá na oficina do meu pai. Sim. Eu tinha trabalhado como office boy. O que eu ia fazer? Quando abriu a escolinha lá na Rua do Glicério, precisava do professor de inglês. Eu fazia à noite, rapaz, lá na União Cultural Brasil-Estados Unidos. Aí eu consegui um atestado, fiz um examezinho de proficiência, um atestado provisório para dar aula de inglês. Aí eu fui lá buscar emprego. Foi meu primeiro emprego. Heródoto, e como a coisa, né, o destino da gente. Aí você vai, você é chamado também para o colégio Objetivo, para começar a dar aula no Objetivo. Você tem aquele seu Ibope, que você vai analisar o Ibope dos professores. No começo, o pessoal te criticando, aí você pegou aquilo e falou, não, vou mudar completamente. E como é que foi esse crescimento seu como professor? Aí, porque a tela sempre te atraiu e realmente quem te viu dando aula, como eu tive a sorte de acompanhar, você tem um poder de comunicação incrível, né? Mas olha, tem uma coisa interessante que é o seguinte, também faz parte da nossa cultura. Nós não estamos acostumados a receber crítica. Verdade. Veja os times de futebol, veja os jogadores de futebol. Nós não gostamos de feedback. Quando você me critica, você vira meu inimigo. Com certeza, sim. Eu não dou mais entrevista para você porque Nossa. você me criticou lá no seu programa no R7. Enfrentei muito isso. Não é verdade ou não? Sim. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte. É que a gente então não aceita crítica. Segundo, nós não gostamos de ser avaliados. Sai fora daqui. Ser avaliado sistematicamente, meu amigo. Não é verdade? É verdade, não? verdade. Não gosta não, porque eu fui, entre outras coisas, coisa da minha vida, fui fazer lá o estágio em Washington, na Georgetown University. Fiz até uma correspondênciazinha para a Jovem Pan de lá, para poder me mandar. Aí fui lá, podia descobrir o professor de português. Porra, fui lá conversar com o professor de português. Cheguei lá na sala do cara, o cara me tratou muito bem. Os alunos todos estavam falando português. Falei, puta merda, todo mundo fala português. Aí ele falou para mim, você não quer saber, eu estou terminando um trabalho. Falei, qual trabalho? Eu tenho que apresentar aqui um trabalho sobre o Guimarães Rosas. Falei, mas... Ele falou, eu tenho prazo até tanto. Se eu não entregar, eles não renovam o meu contrato. Aí ele usou para mim a seguinte expressão, aqui é assim, publish or perish. Uau. Ou você publica ou acabou. É diferente eu estar concursado, né, meu amigo? Sim, ficar a vida toda. Concorda ou não? 100%. Pô, o Sim. cara teve que se mexer, meu. Sim. Entende? E outra coisa, quem decide se o cara vai ter o contrato renovado ou não, não é um cidadão, é um conjunto de caras, você senta lá na frente. O cara quer, o que o senhor fez isso, o senhor fez aquilo, nós perguntamos para os alunos falaram isso, certo ou não? Tem, olha isso. Então, Porra, meu, ou eu melhoro ou eu tô ferrado. então, mas você, dentro de você tem um sistema mental, você conseguiu entender isso, vou melhorar e muito, e aí te viram se comunicando e olha só, aí de gênio resolveu fazer internamente o sistema de televisão e aí você foi chamado, evidente. Eu aprendi com o pessoal da antiga TV Record, porque era o primeiro esquema de televisão para ser aula por televisão no circuito fechado da empresa. E como eu dava aula de história, né, um dos professores, outros professores excelentes lá, professores de história, cara, muito bons,
eu dava parte de História do Brasil. E aí, então, eu aprendi com eles, com os técnicos da TV Record, viraram meus amigos, gravar 30 horas, de História do Brasil, né? E eles falavam, é assim, não é assim, tá errado, volta, babá. E eu fui aprendendo com eles lá. Isso que ano, mais ou menos, Heródoto? Ih, rapaz. Mais ou menos. 70 e cacetada. Então, aí você falou, bom, nasci pra isso? Não, eu nasci pra dar aula. Mas... Você me chegar naquela época, você vai parar de dar aula? Eu falei, não. Você não vai virar jornalista? Não. Mas e aí, como é que foi esse salto, Heródoto? Fui buscando aos poucos, nem sei. Acabei me apaixonando pelo jornalismo. Eu dava aula de história contemporânea, né, porra? Sim. Aí você... Bom, poder explicar o mundo para as pessoas. Rapidinho para você. Sim. Eu dei aula aqui numa escola, eu estava numa pindaíba desgraçada, eu estava sem um tostão no bolso. Eu dava aula em São Miguel Paulista num curso lá, e eu tinha uma Brasília velha. Eu saía lá de São Miguel Paulista, na Zona Leste de São Paulo, com a Brasília velha, e dava aula em Santo Amaro à tarde. E eu saía correndo e tal, parava numa padaria, comia alguma coisa e dava aula à tarde lá no colégio. Bom, a minha aula lá eu precisava pegar, não tinha dinheiro. Não era sobre história, era de organização social e política. Muito bem. Aí eu fui lá e tal, a orientadora falou assim para mim, então você vai pegar a sala? Era o pessoal que hoje seria o último ano do curso fundamental, Sim. 8ª série. Falei, vou. Mas é o seguinte, qual é o material didático que você vai usar? Falei, o jornal. Como assim o jornal? Não, o jornal. O jornal? Falei, jornal. Bom, lá vou eu na frente das molecadas, tudo molecada, né? É o seguinte, nosso material didático é o jornal. Uma semana nós vamos olhar o Estadão, uma semana vai ser a Folha, certo? Bom, atenção, quem não trouxer o jornal não fica na sala de aula. Porra, chegou na semana seguinte, 40% não trouxe o jornal, pode ir embora. Nossa. Terminou a aula, a mulher queria me esganar. Falei, como é que não tem material didático, meu? Bom, no dia seguinte, 90% estava com o jornal. Passou um tempo, a molecada desfilava no pátio com o jornal debaixo do braço. Aí eu falei, o seguinte, nós vamos aprender a ler o jornal. Vamos ler de trás para frente. Lá atrás, não, Folha Ilustrada ou no caderno. Primeiro, vamos ver aqui, história em quadrinho, palavra cruzada. Agora o futebol. Você foi seduzindo e catequizando. Entendeu? E foi vindo, indo depois para pôr, percebe ou não? Chegar por isso, sim. É isso. Era o meu material didático. Eu não adotava aqueles livros de educação moral e cívica, porque sabia que era aquilo, tudo era enviesado. Exatamente. Tudo Entendeu, distorcido, sim. Mas não era o jornal. Olha aqui. E o pessoal passava a ler esporte lá no jornal. Sim, e você formava um cidadão, isso. Exatamente. E isento, sem essa coisa de... Heródoto, você trabalhando também como historiador, você pegava os livros, você sentia que as histórias eram manipuladas. Por exemplo, como até o Flávio Prado entrevistou você num podcast, foi perfeito. Ele falando sobre a Guerra do Paraguai, sobre Canudos, cada um tinha uma vertente e, como você disse bem, como os vencedores que conseguem ganhar as guerras, eles manipulam as informações. Como é que você, aos poucos, descobrindo que a história do Brasil também foi manipulada muito tempo e hoje é mais real? Olha, é o seguinte, é a mesma coisa que o jornalismo. A diferença entre história e jornalismo é que na história você escreve com os verbos do passado e no jornalismo você escreve com os verbos do presente. Mas o cuidado é o mesmo. A isenção tem que ser a mesma. A crítica tem que ser a mesma. Você mesmo lembrou agora há pouquinho. Se você me conta uma história, tal, clube tal, investiu não sei quantos milhões para comprar fulano. Chega para você. A primeira reação nossa qual é? Opa, será verdade? Sim. Não é verdade? Sim, é verdade, sim. Deixa eu checar. Será verdade? Se não for verdade, se a gente não checar, nós não publica. Sim, lógico que não. Historiador é a mesma coisa. Heródoto, então dá um grande exemplo de uma manipulação da história brasileira, por favor. Da história brasileira? Uns livros e a verdade é outra, foi publicado agora, sei lá, 50 anos depois, que não foi bem assim. Olha, eu acho o seguinte, o período mais recente da história do Brasil está sendo reescrito.
Qual período? O período pós-1970 está sendo reescrito no Brasil. E não é só no Brasil que a história é reescrita. A história sempre é reescrita. Ela sempre é reescrita. Então, na medida que você vai achando novos documentos, tem que ter documento, né? Sim. Novos fatos, novos testemunhos, você muda a narrativa da história. Vou dar um exemplo mais fácil. Dom João no Brasil. Certo ou não? Sim. A minha primeira impressão do João, esse cara é um prontão, porra. O cara, em vez de brigar lá em Portugal, pegar o Napoleão lá e tal, o exército que chegou lá era um exército desgraçado, esfomeado. O português teria vencido, ele fugiu. Porra, fujão. Depois eu penso o seguinte, peraí. O único cara que deu um tombo no Napoleão foi o Dom João. Verdade. Entendeu? Né? Ele deu um tombo diplomático, foi ele. Foi o Dom João. Então, quer dizer, a história era reescrita na medida que novos fatos são constatados. Canudos, como você usou de exemplo, que o exército decapitou as pessoas e na época ninguém falava aí. Na Guerra dos Canudos. Não foi só lá, não. Aqui também no Sul, aqui na Guerra dos Farrapos também. Na época, o exército não fazia refém. Pegou, matou. Pegou, degolou. Agora, pega a mão pro exército. Então, entendo. Hoje. Agora, eu tô falando de coisa do século XIX, né, porra? Sim. Ou começo do XX. Então, mas isso a gente aprendia na escola de uma maneira completamente. Agora, são fatos. São fatos, eu não posso ser contra Não dá para negar. Não dá para negar. Pode concordar ou discordar, mas fato é fato. Aconteceu. Eu vou fazer o quê? Sim. E Heródoto, nessa anárquica entrevista nossa, assim, vamos voltar agora para você no cursinho. Como é que você foi para a Jovem Pan? A sua carreira no jornalismo é brilhante. Então, olha, eu comecei trabalhando esporadicamente na TV Gazeta, que era no mesmo prédio, por circunstâncias lá de necessidade da Gazeta. E depois eu fui trabalhar na Jovem Pan, porque a Jovem Pan tinha um jornal de manhã já comentado. E eles precisavam de um comentarista de política internacional. Como eu era professor de história contemporânea, foi por isso que me contrataram para fazer pequenos comentários no jornal. Aí foi que eu comecei a aprender lá com eles, não sabia nada. Aprender primeiro a operação. Eu trabalhei do lado do Joseval Peixoto, né, pô? Aprendi muito com ele. Qual é a maior lição que você teve na rádio naquela época? Qual a maior lição? Tive várias. Porque o diretor de jornalismo também aprendi muito com ele. Chamava-se Fernando Vieira de Bel. Nossa, aprendi muito com ele. Eu fui aprendendo muito lá. Mas aquilo para mim era um aprendizado novo de uma matéria nova. Meu negócio era dar aula, né, meu? Não era virar jornalista. Mas aí como é que a mosquinha picou? Então, aí eu fui trabalhando aos poucos. E sabe como é que é? Você pega uma coisinha, pega outra. Aí é o seguinte, eu não podia fazer tudo ao mesmo tempo. Aí eu comecei a soltar um pouco de aula para poder pegar cobertura, pegar jornalismo. Pegar, por exemplo, cobertura de vestibular com helicóptero. Porra, eu tinha brevet. Não tinha brevet de helicóptero, mas eu voava. Quem conhecia melhor a cidade do que eu? De cima. Entendo, nossa, que loucura, Heródoto. E Heródoto, a Jovem Pan marcou a rádio nesse país. Você sai da Pan para fazer um projeto no Grupo Globo, aí na formação da CBN, que é a antiga Excelsior. Como é que foi esse processo? O que foi a CBN na sua vida? Porque, nossa, eu cansei, todo mundo te ouvia, Heródoto. Então, é o seguinte, o projeto foi... O projeto é o seguinte, era do Grupo Globo. Quando eu fui trabalhar lá, eu estava na Rádio Globo. Sim. Todas as rádios ali eram todos... Eu recebia pela TV Globo. O caixa ficava ali na Avenida Angélica. Sim. E o cara que pagava chamava Zé do Caixa. Então você ia lá, entendeu? Não, eu recebia do Zé do Caixa. Nós frequentávamos a Associação dos Funcionários da TV Globo, que ficava ali perto. Depois é que a empresa resolveu separar a televisão do sistema Globo de rádio. Porque não eram só rádios em São Paulo, tinha no Rio, tinha mais de 20 rádios. Aí fizeram um novo conglomerado. E passaram a administrar essas rádios sob a chefia do José Roberto Marinho, filho do Dr. Roberto, que era o vice-presidente, e tinha um diretor-geral.
que era o cara do dia a dia. Esse diretor-geral, conversando lá, diretor, e decidiram o seguinte: nós queremos entrar em São Paulo com uma rádio de notícia. Só que você já tinha Jovem Pan, Eldorado, Bandeirantes. Eu falei, meu... Concorrência pesada. Não é fácil, não. Se a gente não fizer alguma coisa, que vamos dizer, que diferenciada, não vai dar. Aí, como assim diferenciado? Falei, vou fazer uma coisa diferenciada. Aí eu fui estudar. Entendeu? Porque eles me disseram o seguinte: e se a gente fizesse uma rádio All News, que não tem no Brasil? Falei, rádio All News? Falei, onde tem isso? Em Nova York tem uma rádio All News. Na França tem a France Info All News. Eu passei a estudar. Aí, de cima disso, eu fiz um projeto, juntamente com a equipe, não fiz sozinho, era um grupo de pessoas, e eles toparam. E aí, então, nasceu a ideia de uma rádio 24 horas de notícias, que era a primeira, vamos dizer assim, empresa 24 horas. Não tinha nem a Globo News tinha aí na época. Aliás, a Globo News nasceu quase como um filhote da CBN. Olha, é verdade, incrível, não sabia. Entendeu? Não tinha. E Heródoto, você ficou quantos anos comandando? Eu trabalhei vários anos lá. Eu nem sei quantos anos eu trabalhei lá, acho que eu trabalhei uns... Bom, eu trabalhei na Rádio Globo, depois trabalhei na Rádio Excelsior, eu acho que eu trabalhei lá uns 20 anos, 18 anos, por aí. Só que eu trabalhava simultaneamente no Sistema Globo de manhã e na TV Cultura à tarde. Então sempre tive 2 empregos. Aí não sobrou mais tempo dar aula, né, meu? Não, também. Eu parei. Então, Heródoto, são famosos os furos da CBN que vocês deram, no Carandiru, por exemplo. Conta esse bastidor do Carandiru, que achei super interessante, Heródoto. Esse bastidor é o seguinte, eu estava fazendo um jornal lá de manhã, porque era a eleição para prefeito de São Paulo. O governador era o Fleury. E quando nós pegávamos o jornal de manhã, Folha ou Estadão, tinha o seguinte: houve uma rebelião no Carandiru e o Estadão dizia, morreram 8 pessoas. Aí a Folha, ou vice-versa, morreram 12 pessoas. E eu chego lá de manhã, 5h30, encontro o repórter da madrugada, Cid Barbosa. Era o repórter da madrugada. Esse cara me espera e fala o seguinte: olha, meu, isso está errado. Eu falei, como você está errado? Está errado, meu, morreu muito mais que isso. Eu falei, porra, como morreu? Tá dando, a Folha está dando, porra. Não, morreu muito mais que isso. Eu falei, porra, mas como? Ele falou, não, é o seguinte, eu fui lá no IML, fui olhar lá no IML. Eu falei, mas você viu? Ele disse, não, eu não vi porque não me deixaram entrar, mas eu vi os caras carregando. Eu falei, pera o seguinte. Carregando os corpos. Eu falei, quanto você acha que morreu? Ele falou, morreu mais de 30. Eu falei, olha, você vai dar essa notícia? O cara falou, olha, se não for verdade, você está demitido. O cara falou para mim, vou dar a notícia. O cara deu a notícia às 6h10 da manhã. Cid Barbosa, olha que porrada que eu tomei. 6h30 eu consegui ligar para um tenente-coronel que eu conhecia da Polícia Militar. Coronel Hermes. Falei, Hermes, o nosso repórter aqui está dando que morreram 30. Ele falou, morreu mais. Eu falei, porra, quantos? 50? Ele falou, mais. Eu falei, porra, quanto? Ele falou para mim assim, mais de 100. Nossa. Esse cara me falou mais de 100. Aí eu falei, corre na casa para uma repórter. Corre na casa do secretário de Segurança Pública. Vai na porta da casa dele. Ela foi. E ela ficou esperando o cara. Sim. E o cara fez... Saiu por ali, pegou um helicóptero e se mandou dizendo que ia votar no interior. Cadê o governador? Sumiu. Sumiu todo mundo. Mas... Porque tinha eleição, porra. Mas se deu furo, Eu não, o repórter deu. O repórter, mas a rádio deu. A rádio deu. Então, essa sensação... A rádio deu. Mas porque o cara tinha convicção do que ele estava fazendo. E depois o cara me confirmou que era mais de 100 mil. 100 pessoas. Então, essa sensação de dar um furo tão importante assim, qual é? Olha, sabe o que é? É o seguinte, é quando você diz, eu estou prestando um serviço para a população. Eu não estou fazendo isso para mim, eu não faço jornalismo para mim, eu faço jornalismo para o público. Eu estou informando o público, o rapaz, o Barbosa, ele está informando o público. Essa é a nossa missão, né? Essa ele não está dizendo para mim, eu sou o máximo. Não, meu amigo. Eu sei, é para o público. Hoje,
Eu me pego fazendo isso. Eu trabalho com a moçada, falo, gente, nós não estamos fazendo jornalismo para nós, pô. Eu faço de manhã lá na Nova Brasil. Sim, faz no Nova Brasil. Público, pô. E Heródoto, você também trabalhou na cultura e você teve brigas épicas na cultura, porque quem não conhece o Heródoto tem uma personalidade muito forte, é um homem que tem muita credibilidade, então, tipo, e muito sério. É isso, então, ele é iluminado sim, mas tem esse lado muito sério. Como é que foi trabalhar na TV Cultura, que numa época muito difícil, com muita influência do governo? Conta, por favor, as suas brigas épicas. É o seguinte, infelizmente, nós não temos no Brasil empresa pública. Não? Não. Explica por quê, por favor. O pessoal faz confusão entre empresa estatal e empresa pública. Explica, por favor. Então é o seguinte, eu fiz estágio na BBC. É uma empresa pública. Quem é que manda na BBC? Um grupo de pessoas da sociedade. Mas e o primeiro-ministro não manda? Não. E o rei não manda? Não. Não interferem? Não. Agora é aqui. Você que diz. Primeira coisa, nenhuma emissora de TV sobrevive sem grana do governo. Acabou. Acabou a independência. A cultura, TV Cultura especificamente. Ela sempre sobreviveu do governo do estado, meu. Você acha que o governador não mandava? Vai lá, porra. Eu uma vez gravei lá uma série sobre a Guerra Fria, escrita por um cara, um professor da PUC. Porra, eles queriam que eu não me matar. Por quê? Porque acharam que o texto era muito esquerda. Entendo. Entendeu, não? Porra, me ligaram, porra, aqui tá o fulano e tal, bababá, o cara tá puto porque você gravou. Eu falei, olha, é o seguinte. E não passou uma vez, nunca mais. Chamava Guerra Fria, acho que era. E já tiraram lá. Era do Arbex o texto, acho que era do Arbex. Entendeu? Então, essa influência é absurda. Por exemplo, o que aconteceu com o Quércia? Então, mas aquilo é o seguinte, ali estava ao vivo, né? Na Roda ao Vivo. Ali aconteceu várias, não foram várias. Mas ali está ao vivo. Conta, certo, então, você tem que ter um jogo de cintura e também você não depende... Como é que foi, por exemplo? Conta algumas, por favor, Herói. Entendeu? Por exemplo, o Brizola. Tá certo ou não? Pô, o Brizola simplesmente entrava naquela TV Cultura e ele dominava aquilo lá. Também ele tinha uma oratória incrível, né? Extraordinário. Quer ver outro cara? O Enéas. Também. Por aí afora. Não, mas conta o que você fez com cada caso. Por exemplo, como é que você fez com o Brizola? O que você fez? Então, o que aconteceu? Por exemplo, o Brizola é interessante. O Brizola, por exemplo, uma das perguntas que eu havia feito para ele era candidato a presidente, eu falei, olha, como é que o senhor, tal, um político assim, experimentado, foi governador do Rio, o senhor tem menos voto aqui do que o Enéas. Aí ele virou e falou assim, senhora... E ele, o que ele fez? Ele respondeu para mim com uma pergunta. Que esperto. O que ele fez? Eu me lembro agora, mas me deixou numa situação. Eu falei, Brizola, o entrevistado aqui é você. Não sou eu. E o Maluf? Nossa, como é que foi com o Maluf? O Maluf tem vários casos com ele. Vários. O Maluf me deu vários nocautes. Também vários nocautes. Mas era sempre no vivo, né, meu? Não era no... Entendeu? Pô, então, aproveitando o Maluf e futebol, como é que você viu o Maluf, a história dos Fuscas do Maluf, que o Maluf deu para os jogadores da Copa de 70 e depois teve que pagar? Teve que pagar. Como é que você viu a situação na época? Eu acho o seguinte, bom, primeiro, na época ninguém chiou, porque, pô, era... Não. Campeão, mas a Brasil. hora que o Tribunal de Contas foi lá, espera aí, você gastou para não sei quantos milhões... sem autorização, quem é que autorizou isso aqui? Aí fizeram um inquérito e começou um processo contra ele. Na época, você... Na época, ninguém nem pensou nisso. Não, e você também, tipo... Também não pensei. Não pensou, falar, que bom, eles merecem. Merecem. Mas era dinheiro público, né? Era dinheiro público. Mas é que a gente... Agora nós estamos mais acostumados a dizer que o dinheiro é público. Na época, era dinheiro do governo. Pô, eu não tinha essa ideia de que todo dia de manhã eu leio o impostômetro todo santo dia de manhã lá no jornal.
Fala, até agora nós pagamos exatamente tantos bilhões, entendeu não? Sim. Para a pessoa entender o seguinte, porra, sai do nosso bolso. Pro bem e para o mal, sai do nosso bolso. Então, agora, Heródoto, você teve também um caso importantíssimo com o Quercia. Uma pergunta que você fez acabou custando seu emprego. E isso também é uma prova da influência. Claro. O que você perguntou pro Quercia? Não, esse foi para o Serra. Ah, foi Serra, perdão, desculpa, confundi, perdão. Foi o Serra. É o seguinte, o Serra falou alguma coisa sobre plano de privatização, plano de criação de estradas. Eu dizia, o senhor como governador, o senhor permitiu o pedágio é muito caro. Não é, assim, mas não é. Porra, eu passo lá, vejo, eu pago o pedágio. Não, você é um petista, você é um trololó petista e tal, não sei o que lá. Me espinafrou lá. Porra, o cara era o candidato do PSDB, a presidente da República, meu. A turma lá atrás, como eu te falei, acabou o programa, ninguém nem me dava a mão mais. E aí acabou... Agora, eu não fiquei com bronca dele por causa disso. Sim. Isso me ajudou a sair de lá. Mas eu encontrei com ele depois, passou, não tenho bronca, nada. Uma vez eu estava lá na Record, inclusive, você deve estar lembrado, teve um debate lá, ele foi lá. Sim, participou, sim, é verdade. Meu. E Heródoto, a sua relação com o Quercia, você aprendeu como separar uma briga, você sendo... Você é franzino, mas é muito ágil. Como é que foi que o Quercia queria bater em plena Roda Viva? Conta, ele queria bater no Rui Xavier, que era o jornalista do Estadão. Sim, duro nas perguntas também. Duro. Inteligente. Muito inteligente, muito inteligente. O fato é o seguinte, qual é o programa mais difícil de você mediar? É o Roda Viva. Qual a razão? Primeiro é o seguinte, não é como eu e você estamos aqui. Sim. O cara está lá, longe. Primeiro ponto. Segunda coisa, tem uma bancada de jornalistas que está do outro lado. Você não sabe o que os caras vão perguntar. É verdade, é verdade. Você entendeu? Não? Então aqui é um equilíbrio instável. Não é? E aí, quando o jornalista pegou no pé do Quercia, ele ficou nervoso, aquela coisa foi crescendo. E eu não conseguia separar, primeiro porque um estava aqui e o outro estava lá. E você trabalha na televisão, você sabe o que é isso? Eu queria chamar um intervalo e não podia. Por quê? A mesa não estava armada. Nossa, que loucura. Como é que terminou isso, Heródoto? O meu chefe gritava na minha orelha, no ponto, que nem enlouquecido. Ele gritava. Ele ficou perdido. E eu tentando segurar os caras. Bom, aquilo foi se arrastando até que depois, sei lá quanto tempo, o cara falou, pode chamar o intervalo. Aí eu chamei o intervalo, pumba. Aí o Quercia levantou para ir em cima do cara e ele estava preso aqui por 2 microfones e ele não conseguiu bater no cara lá. Que loucura. A pergunta que o Rui Xavier fez, qual foi? Eu acho que a primeira dele foi o que o senhor fez com o dinheiro dos trilhos que o senhor vendeu lá de Campinas. Nossa, que loucura. Então, mas... Ele era do Estadão. Sim. Não, lembro. Nossa, lembro. Ele era um excelente jornalista. Excelente jornalista. E corajoso. Super corajoso. E Heródoto, então, também nessa anárquica entrevista... Só um detalhe. Diga. Na época, a VASP era estatal. Sim. Quando o Estadão publicava uma matéria contra o Quercia, não distribuiu o jornal no avião. Então, olha que então faz isso. Quando o Maluf era governador, distribuía. Metia o pau no Maluf e ele distribuía o Estadão no avião. Você acha que fazia o quê? Parte do marketing do Maluf? Fala em mal, fala em bem? Fala em mal, mas fala de mim. E Heródoto, você nessa entrevista que a gente não tem uma sequência lógica, como é que é ser dono de casa de samba na Avenida Ibirapuera, o Barbaridade, famoso Barbaridade, que quase acabou com vários casamentos? Olha, imagina o seguinte. Se um dia chegasse para mim, você quer ser dono de uma casa de... Eu, Kobayashi. Porra, você quer ser dono de uma casa de... Pelo amor de Deus, meu pai. E eu sei que nós fizemos uma negociação de terreno lá na praia e tal. Fizemos um grupo de professores. Eu, Kobayashi, mais dois professores. Então, uma graninha, vamos lá. Bom, chegou lá. O terreno não tinha documentação, não tinha nada, nós perdemos tudo. Uau. A única coisa que o cara tinha para responder por aquilo era essa casa de samba.
Meu pai é nosso advogado. Meu pai saiu de mecânico para ser advogado. Meu pai falou, olha, ou vocês pegam isso ou vocês vão perder tudo. Porra, nós pegamos. Barbaridade na Avenida Ibirapuera, ao lado do Vila. Ao lado do Vila e do Barracão de Zico. Então conta as noitadas, o que você fazia naquelas noitadas? Eu na verdade, era o responsável mais pela parte, como é que chama, escriturária, entendeu não? Mas tem fotos que você eu gostava. Eu sou da Baixada do Glicério, né, meu? Então, Na Baixada do Glicério tinha escolinha de samba. Eu saía da escolinha de samba da Baixada do Glicério. Chama Maria Zélia. Olha isso, não, mas não foge não. E como é que era o Barbaridade? Putz, então, Barbaridade era o seguinte, meu, era a moçada toda muito bonita, né? Então, qual que era o censo? Qual que era o Datafolha apontava qual a porcentagem de mulheres e de homens? Olha, tinha mais mulheres que homem. E aí? Aí eu aprendi o seguinte, eu nunca tinha vivido na noite, eu sempre vivi de dia, porque eu levantei sempre muito cedo. Sim. Aí comecei a ver o que acontecia à noite, né, meu? E realmente acontecia isso. Muitos casamentos terminavam porque o cara se apaixonava, ela se apaixonava, ele se apaixonava e... Entendeu, não? E como é que acabou a Barbaridade? A mulher não renovou o contrato. Não quis renovar o contrato. Não renovou o contrato. Pô, Heródoto, aquela pergunta básica. Por que Kombi? Por que 6 Kombis? Que loucura! Por causa do seu pai que você transportava as coisas na oficina? É isso, esse amor? Exatamente. Primeiro porque era o carro de socorro na oficina do meu pai. Olha, lá na Baixada do Glicério era uma corintianada tremenda. Corintianada era os pobres. Os pó de arroz. São Paulino. São Paulino. Mas nós lá da Baixada, da Zona Leste, ia pra Zona Leste, eu estudei na Boca, no Brás, aquele pedaço, era uma corintianada danada. Era tudo corintiano. O Bordinho era corintiano. Tinha uma senhora que antes daquela torcedora símbolo famosa... Elisa. Antes dela. Sim. Essa senhora, Dona Mariazinha, era uma senhorinha baixinha, negra, cabelinho muito branco, Sim. devia ter mais de 70 anos de idade, e andava com guarda-chuvinha. Ela era fanática por Corinthians. Ela ia nos estádios pra torcer pro Corinthians. E ela xingava, falava pro Diabão. Um belo dia, começou a televisão, lá na Record, Branco e Preto e tal, Raul Tabajara. Raul Tabajara. E apareceu um jogo lá no estádio do Canindé. E teve uma briga lá. E aparece a Dona Mariazinha com guarda-chuva, dando guarda-chuvada. A Dona Mariazinha veio de volta com o braço quebrado. Que loucura, então. Olha só quando ia o corintianismo. Que loucura. Então, quer dizer, a Kombi era, vamos dizer assim, era o trabalho. E eu gostava de dirigir Kombi. Depois, eu virei proprietário de uma reserva ambiental. Meu amigo, eu sou proprietário da primeira RPPN do Estado. A primeira reserva particular, a primeira é minha. Uau. É pequena, mas é minha, lá em Mogi. Está tombada perpetuamente. Uau. Você vê como a vida dá volta. Aí o governador resolveu entregar o título lá no Horto Florestal. E lá fui eu, gravata e paletó, então pegar o título. Quem era o governador? Quem? O Serra. Nossa! E aí? E aí? Alguém falou pro Serra lá atrás que eu era corintiano. O Serra sempre foi um puta cara mal-humorado. Sim. Nesse dia ele pega e fala assim, pois é a primeira vez que eu vejo um corintiano aumentar a mancha verde. Pô, incrível. É, político inteligente. O Serra. Poxa, Ela chama Mahayana, a minha reserva, que é o nome de uma escola do budismo. Poxa, e Heródoto, você foi pra Record. Apresentou brilhantemente lá o jornal da Record News. E como é que foi a experiência? Você gostou? Foi excelente, gostei muito. Foi excelente, para mim foi uma oportunidade extraordinária. Quando o jornal nasceu, a Record estava muito povoada de grandes caras. Você era comentarista do jornal. O Paulo Henrique era comentarista do jornal. O Ricardo Couto era comentarista do jornal. Pô, era um timaço, meu. Nossa, eu tinha o maior orgulho de fazer parte. Era incrível. Um puta time. Sim. Então, quer dizer, pra mim foi uma grande oportunidade, entendeu? De conviver com esse pessoal todo.
O Adib Jatene era comentarista. Você lembra disso? Lembro, Era comentarista do jornal, porra. Incrível. Olha sim, isso. Sim. Olha o nível. Sim. E você sempre muito generoso. Entendeu? Heródoto. Pô, os caras muito bons. Nossa, foi excelente. Não, mesmo. foi excelente período. Foi depois, com as mudanças todas e tal, isso foi definhando. E o jornal realmente tinha assim, uma força muito grande, tinha Brasília. Tinha aquela atriz também que era comentarista de... Sim, a filha da Anissete Bruno. Isso, a filha da Anissete também falava muito bem. Lembra que eu estava ouvindo falar... Excelente. Olha que puta oportunidade. Não, você super generoso com todo mundo. Entendeu? Você deixava a gente falar e explicar. Foi excelente. Foi excelente mesmo. E que eu gosto também de lembrar muito um cara chamado Nirlando Beirão. Incrível. Também grande jornalista. Esse cara mesmo. Também, eu tinha uma admiração por ele, por o cara extraordinário. Inteligentíssimo. Pô, nossa. Então foi uma chance assim extraordinária, né, meu? E Heródoto, agora você com a sua visão, como é que você vê, vou puxar de novo para o esporte, a participação da mulher no esporte, mesmo como comentarista, como repórter, e a incrível rejeição que as mulheres têm na narração? Você acha justo, não acha? Como é que você vê isso? Olha, eu sou da época que o esporte era, principalmente futebol, extremamente machista. Total. Eu acho, tenho certeza, que a primeira narração de mulher foi na antiga rádio... Mulher. Rádio Mulher. Rádio Mulher, eu lembro. Claudete, foi ano de repórter, sim. Não é verdade? Acho que foi lá. É verdade. A narração era mulher, a comentarista era mulher, etc, etc. Hoje por exemplo, eu estava ouvindo, eu estava torcendo aqui para o São Paulo se classificar e eu vi um pedaço da narração da Bandeirantes. Sim. Tem uma moça que entra quase como plantão esportivo. É verdade. E acho que é muito relevante a entrada. Sim. Agora, eu não me acostumei ainda com a narração feminina. Não sei se já apareceu uma grande narradora feminina. Eu não conheço. Sim. Mas pode ser que tenha, não sei. Mas então, como é que é isso? Há uma grande rejeição mesmo. Você acha que é a última barreira para elas? Eu acho que sim. Eu me lembro de uma repórter amiga, foi amiga, que não podia entrar no vestiário porque os caras estavam tudo pelado. É verdade. É verdade? É verdade, mas tinha uma que entrava, a Regiane Ritter. Tinha. Ela enfrentou os caras lá. Agora eu digo, eu não sei, mesmo porque é o seguinte, a narração esportiva, ela nasceu no rádio. Depois ela passou para televisão. Verdade. E não é coisa igual. Verdade. Porque tem imagem, né? Tem imagem, meu amigo. Pô, eu vou dizer, a bola saiu. Pô, eu tô vendo que a bola saiu. Você vai dizer que a bola saiu? Qual foi o seu grande narrador de TV que você adorava, você gosta? Raul Tabajara. Ele era muito bom mesmo. Raul Tabajara. E no rádio foi o Osmar Santos. Eu acho que no futebol, no rádio, tem antes e depois do Osmar Santos. Infelizmente, você teve esse acesso ao acidente dele. Conta, por favor, como é que foi? Você estava trabalhando e teve que dar essa notícia. Estava trabalhando de manhã, quando eu soube que o Osmar tinha sofrido um acidente. E eu pedi, então, para o pessoal lá da produção ligar no posto de rodoviário aonde o Osmar tinha se assentado. E o soldado que o tinha parado entrou no ar e contou como foi. Como foi, Heródoto? Ele disse que o caminhão deu uma ré na estrada e a carroceria ficou para a parte da estrada. E aquilo pegou na parte de cima do carro do Osmar. Então arrancou a parte de cima e pegou a cabeça do Osmar também. E o cara disse, inclusive, que era um caso gravíssimo, né? E que o Osmar tinha sido transferido para um hospital de Lins. Aí a gente correu atrás, a família toda correu atrás e tal. E era um caso muito grave. Perdeu o Osmar massa encefálica, né? ficou, vamos dizer assim, uma sequela muito forte. O Osmar é meu amigo. O Osmar vai no meu sítio. Que bom. Certo, não? E eu tenho grande carinho por ele. Ele significou o que, você acha, na mídia esportiva? Porque você disse antes e depois, como é que... Antes e depois é o seguinte, primeiro, o cara tinha curso universitário. Primeiro, esse cara tinha uma influência política importante. As diretas? Diretas. Você não sabe da maior. Não, conta. O Osmar foi o grande cara da direta já. Sim. Certo ou não? Um belo dia, ia ter um comício direta já em Guarulhos. O Osmar chega pra mim e falou, porra, meu, eu não posso ir. Você não quer ir pra mim lá? Foi, porra, não, pô, vai lá. Pô, lá fui eu pra Guarulhos. Cheguei lá em Guarulhos, em frente à catedral. Tinha a esquerda toda no palanque, né?
tal, bababá e tudo mais. E o povo lá, e tinha um prefeito, não vou dizer o nome dele agora, que é acusado de corrupção e tal. E aí tá um dos caras lá, do PDT do Brizola, falou pra mim assim: o Luiz Carlos Prestes tá aqui atrás de você. Eu falei: puta merda, meu. Porra. Uma lenda. Eu falei: eu vou ficar firme aí, que nós vamos fazer um jantar depois disso aqui à noite. E você tá conversando: puta, porra, vou lá. Aí ele falou o seguinte: quando o prefeito for falar, saia lá da frente. Aí eu, tá, agora o prefeito em Guarulhos, aí, rapaz, teve uma chuva de moedas em cima do cara. Nossa. Ele estava completamente embriagado. Uau. Ele quase caiu em cima da população. E, olha só, esse foi o Osmar que me enfiou nessa aí. E agora a vantagem qual foi? Pô, eu fui lá, sentei do lado do Luiz Carlos Prestes. Falei: eu só te conheço dos livros de história, meu. Porra, conta pra mim como é que foi isso. Que incrível. Olha que chance. Não. E agora, como é que é a sua definição? Como é que um narrador esportivo teve tanta penetração na política, teve credibilidade para isso? Como é que você explica? Então, primeiro, porque era um cara inteligente, era um cara culto, é um cara culto. Segundo, ele tinha suas preferências políticas. Ele participava politicamente. Então eu acho que isso foi que ele aumentou a respeitabilidade dele. Tanto que o presidente da República foi visitar o Osmar na casa dele quando o Osmar estava se recuperando, Fernando Henrique Cardoso. Verdade. Que eu acabei de conhecer bem, foi meu professor. Que é uma demonstração... Entendeu, não? Vamos dizer assim, de respeitabilidade pelo Osmar. Agora, um ponto que a gente pulou e que você conheceu bem, a democracia corintiana, Washington Oliveto, o Carlito Maia... Eu conheci mais o Carlito Maia. O Carlito Maia, mas então, qual a influência da democracia corintiana e que coragem esses jogadores tiveram? Sócrates, Casagrande, como é que eles mexeram com o país? Mexia pelo seguinte, porque era um exemplo dentro de um clube que não existia no país. A gente estava na ditadura, em plena ditadura. Estava na ditadura. Entendeu? Eles deram um exemplo dizendo o seguinte: nós precisamos disso aqui no nosso país. Foi um exemplo de coragem também da turma toda lá. Conta algum caso, Heródoto, que você viveu naquela, por exemplo, Sócrates teve alguma coisa, Casagrande, o Carlito? Não lembro. O que eles contavam? Do Carlito, porra. O Carlito, eu fiz um programa à tarde na antiga Rádio Excelsior. Sim. E o Carlito Maia era meu comentarista. E era um cara muito inteligente, uma sacada. E ele era funcionário da TV Globo. E eles não tinham medo? Meu, é o seguinte, você sabe que nessa profissão, você sabe tanto quanto eu, às vezes a gente tem que arriscar o trabalho da gente. Tem que arriscar. É ou não é? Sim, tem que arriscar. Percebe? E o Carlito arriscava. Agora, o Carlito tinha uma tal honorabilidade, né? Pô, o cara era funcionário da TV Globo, porra. A TV Globo ajudou a derrubar o governo, cacete. Incrível. Ou não? Sim. Ao longo do tempo. E Heródoto, você pode dizer melhor do que ninguém, você que acompanhou o nascimento da CBN, mas ao mesmo tempo houve o fim da Rádio Globo em São Paulo, foi uma coisa melancólica. Como é que você viu, mesmo de longe? Por que, por exemplo, a Rádio Globo... Eu já trouxe gente que trabalhou aqui na Rádio Globo e eles lamentam que a falta de visão, o centralismo do Rio de Janeiro influenciando aqui. Como é que você vê esse final da Rádio Globo? Eu queria dizer para você o seguinte: quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, a cereja do bolo era a Rádio Globo. Ela faturava e ela era campeã de audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro. A narração de futebol no Rio de Janeiro, do Garotinho, sim, dava eco. Certo? A Rádio Globo, ela era a dona do futebol do Rio de Janeiro. Verdade. Verdade ou não? Sim. Era uma coisa esmagadora. Aqui em São Paulo não era tanto. Não. Mas no Rio era. Então o que acontece? A direção da empresa está sempre preocupada com a Rádio Globo do Rio de Janeiro, não com a Rádio Globo de São Paulo. Porque na Rádio Globo de São Paulo, apesar do Osmar vir para lá, ele ficou pouco tempo na Rádio Globo. Sim, já teve acidente. Entendeu ou não?
Então, e outra coisa, houve alguns erros de direção, alguns eu presenciei, depois eu já não estava mais lá, que fizeram com que, veja, a marca Globo é uma marca pesada, né, meu? Exato. Porra, puta marca. 100 anos, sim. Pô, você fala Globo, puta marca. Mas eu acho que foi má administração, foi falta de visão estratégica. Porque realmente era um veículo... Fechou. Então, portentoso. E Heródoto, como é que você se vê hoje? Você tem 78 anos. Tenho, 78. Vou fazer 79, agora em março. Pois é, espero tá convidado, viu? Eu vou te falar, porque você é muito... Olha, dessas festas aí eu ouço falar. Agora, Heródoto, me diz, como é que você planeja... o que você quer fazer mais no jornalismo que você não fez? Como é que você vê o seu futuro? O que eu quero fazer é o seguinte, preciso terminar o jornal de amanhã. Você pensa no hoje? Pensa em... Mas não faz o mínimo planejamento, você espera... Você faz um planejamento, mas eu não vivo o planejado. Eu vivo o dia a dia. O budismo ensina isso pra gente. Eu viver o dia a dia. Então eu estou preocupado com o jornal de amanhã, que eu vou fazer amanhã com meus colegas lá. E, Heródoto, eu já tenho alguns amigos com 50, 52 anos, os caras, olha, não vejo a hora de parar, me aposentar. A gente conversando com você e tendo o mínimo contato, já dá para perceber que essa chama que você tem, assim, essa vontade de, não, vou continuar. Até quando? Enquanto eu me sentir bem. Por exemplo, eu vou no Teatro Municipal. Eu sou assinante das óperas do Teatro Municipal. Eu pego a minha mulher, vamos assistir ópera no Teatro Municipal. Sim. Eu vou no Paço das Artes assistir concerto do Paço das Artes. Eu tenho um sítio que eu vou lá ver as galinhas. Entendeu, não? Você vive? Eu vivo, eu me ocupo. Entendeu? Eu faço meditação diária. Ou sentado, ou andando. Hoje mesmo, tem uma ideia? Eu andei o Minhocão. Lá no Parque Minhocão hoje, o dia inteiro. Lá, toda a volta do Minhocão. Eu fui fazendo meditação no Minhocão. Entendeu? Então, quer dizer, a gente se ocupar a mente. Meu pai também pensava assim, pô, agora eu vou me aposentar e vou descansar. Meu amigo, respeito. Sim. Mas, pô, envelhecer é uma coisa, apodrecer é outra. Entendo perfeitamente. Heródoto, quando você olha, você pensa no Brasil em relação ao mundo, muita gente diz que o Brasil esquece que realmente a gente está na periferia do mundo e que a gente poderia evoluir e vários fatores impedem. Como é que você vê o Brasil em relação ao mundo na comunicação? Na comunicação? Sim. Bom, na comunicação é o seguinte, hoje ela está cada vez mais tecnológica, né, meu? Sim. Então toda a nossa tecnologia é importada, mais do que nunca. Não é verdade? O primeiro equipamento de televisão também foi importado, veio da RCA Victor. Mas quero dizer o seguinte, eu quero dizer que hoje há um processo de globalização onde a expressão país, ela se deteriorou. Entendeu? O nacionalismo hoje, ele está sendo erodido. Por quê? Porque eu tenho na mão esse negócio aqui que pega o mundo inteiro. Todo mundo tem. Ou seja, isto aqui, a internet, mudou a história da humanidade. Na minha opinião, nos últimos 500 anos, a humanidade passou por duas grandes revoluções. Uma, a imprensa escrita, que não tinha. Segundo, a internet. Meu, se o cara... Aqui ele pega o que ele quiser. Olha lá. Sim. Serve para embotar a cabeça do cara, serve, mas se o cara quiser também ver coisas boas, ele vê. Se o cara quiser crescer, ele quer. Se o cara quiser aprender, ele aprende. Tá aqui, ó. E outra coisa, não tem barreira de língua, né? Vira e mexe o desgraçado e fala para mim, quer que eu traduza para você? Sim. Eu não leio alemão, mas eu olho lá do Deutsche Welle e falo, quer que traduza, cara? Agora, Heródoto, eu também te perguntei isso pensando só no futebol, porque segundo até investigação do FBI em relação aos dirigentes da FIFA, a opção da Copa do Mundo no Brasil, na Rússia e no Catar teria sido o seguinte:
vamos fazer a Copa nesses países e vamos tomar o controle da organização dos mundiais, porque temos vínculos com os governos e a imprensa desses países, a imprensa é muito fraca, não tem repercussão nenhuma no mundo. Você acha que isso tem um ponto, tem embasamento? Olha, você sabe melhor que eu. Eu tive a oportunidade de estar ao seu lado em 2 grandes coberturas. Uma nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Sim, verdade. E outro na Olimpíada lá de Londres. Verdade. É ou não é? Quer dizer, aquilo lá, a cobertura ali não é de um país. É verdade ou não? Sim, sim. É uma soma de coisas. De coberturas, de jornalistas, etc, etc, etc. Então, quer dizer, eventos como esse, eles transcendem a barreira da língua e a barreira nacional. O que acontece? A gente precisa entender que o futebol, o esporte, ele está se tornando cada vez mais um show. Ele é cada vez mais um entretenimento. Ele não é mais uma briga vamos dizer assim, uma briga como era no passado. Percebe? Eu torço pelo meu time, mas aquilo tem que ter um espetáculo. Eu fui num jogo, eu fui fazer um estágio na CNN, lá em Atlanta. Sim. E um dia eles levaram a gente para assistir um jogo de beisebol. Eu nunca tinha ido. Rapaz, aquilo é um espetáculo, meu. Entendeu, não? Tem jogo, sim, mas tem tanto espetáculo junto. Tem telão, telinha, entendeu, não? Que compensa. Sim. Percebe, não? Então, mas eu digo assim, Heródoto, porque a FIFA no Brasil, ela levou 4 bilhões de dólares limpo do país, capitalista, sem imposto. Também, na Rússia levou 6 milhões, no Catar levou 8 milhões. 8 bilhões, sem imposto nenhum. Então, eu digo, esses países que se submetem a isso. Agora, e a população? Então, agora, não, tudo bem. Agora é o seguinte, se você não quer, eu vou em outro país. Quantos brigam para pegar a Copa do Mundo? Sim, é verdade. Que é muito dinheiro, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Você tem que corromper os caras lá, como parece que aconteceu para vir no Brasil? Então, mas... Não é assim? Sim, a única coisa então, meu amigo. Sim, a única queixa que eu tenho é realmente que acho que poderia ter sido melhor aproveitado. Por exemplo, claro. O velódromo, não sei se você lembra do velódromo na Olimpíada, o escândalo que foi. Eles pegaram um velódromo novo, destruíram e fizeram Eu lembro, claro. Novo, e a gente tem que ficar acompanhando tudo e fazendo de conta que a imprensa esportiva séria escreve, cobra e não tem repercussão, Heródoto. Infelizmente. Isso que eu estou dizendo. Por exemplo, você que é um leitor ávido dos grandes veículos do mundo, se o New York Times da vida escreve, é uma coisa. E é difícil. A gente acompanha aqui, a gente... Agora, nós precisamos crescer, sim, na escola. Tudo é questão da escola. É o futebol, é a narração, é a cobertura. Tem que ter escola. Fala da Índia, por favor. Telepatia aqui. Entendeu? Não? Fala da Índia. O que você viveu lá? Geralmente, a gente compara o Brasil com os Estados Unidos e com a Europa. Eu comparo com a Índia. Conta que você Porque viveu. Nós somos um país que estamos no BRICS. Nós somos um país em desenvolvimento. A Índia é um país pobre como é o nosso. A distribuição da renda na Índia também é precária. Eles têm 1 bilhão, a maior população do mundo hoje, 1 bilhão e 400 está na Índia. Não é? E eu olho lá para a Índia, conheço um pouco. 6 vezes você foi para lá? 6 vezes fui para lá, talvez eu vá a 7ª agora, não sei. Para a Índia. Eu vejo lá o seguinte, todo mundo na escola. A molecada na escola. A moçada na escola. Tem cara caído na rua? Tem aqueles caras com aquelas furos e tal? Tem aquele... Tem vaca passando? Tem vaca passando, tem. Você pegar em Chennai, que é o Vale do Silício dele, quando eu fui pegar o voo lá, a maior atração na frente do hotel era uma vaca comendo lixo na porta do hotel. Nossa. Entendeu, não? Eu e a Val tava com um pacote de pipoca, vamos lá dar pra vaca. Ela comeu com o pacote e tudo. Nossa. Entende? Agora é o seguinte, pô, eles estão dando um valor total para a escola.
Entendeu? Para escola. Como é que foi a tua visita à escolinha lá? Então, eu fui numa escolinha que era uma escolinha rural, lá no interior da Índia, e o seu Gupta, que ficou nosso amigo, perguntou se a gente queria ver, eu falei, quero. E aí, então, nós paramos na escolinha, era um prédio simples, humilde, tinha portão, os pais estavam no portão, as crianças todas no pátio. E aí falamos com o diretor, eu, a Val e ele ficamos lá. Aí só apareceram 4 meninas maiorzinhas, tudo assim de 12 anos, né, e aí colocaram todas as crianças enfileiradas lá no pátio, todas elas. Classe A, B, C, D, todas as classes sociais, as classes de lá. Aí tal, a menininha pega o microfone e fala assim, deixa eu dar as últimas informações da escola aqui para vocês. Blá, 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 e passa para outra. Agora nós vamos então cantar algumas canções aqui da nossa região. Todos cantaram. Aí passou para outra. Vamos cantar o hino nacional da Índia. Cantaram o hino nacional da Índia. Aí passou para outra. A menina me pega um jornalzinho e fala assim, deixa eu ler para você a notícia mais importante da nossa cidade. Para as crianças. Que importante isso. Aí falou, agora vamos entrar. E as crianças organizadamente entraram. Aí eu falei com o diretor, posso ir olhar a sala de aula? Ele pode. Aí nós entramos na sala de aula. Estamos na sala de aula, as crianças estão todas lá. Entra o professor, as crianças todas de pé. Aí falei, professor, por que a cadeira aqui não é individual, mas são os bancos assim e tal, cabe 3 crianças e tal, é banco. Ele falou, para elas se aproximarem uma da outra, para elas trabalharem juntas. Eu falei, professor, posso dar uma olhadinha no caderno ali? Pô, eu peguei o caderninho de uma menina, era um caderninho de inglês. Aí eu fiz uma perguntinha para ela, em inglês. A menina me respondeu em inglês. A menina tinha uns 12 anos. Aí ela perguntou para mim, de onde você é? Eu falei, Brasil. A molecada me cercou. O meu Brasil, não sei o que, todo mundo falando inglês. A molecada toda está falando inglês. A língua oficial é o hindi. Então, olha, e ainda vai ser um dialeto. Aí fiquei pensando assim, meu Deus, será que numa escola de periferia lá de São Paulo, as crianças sabem falar inglês quando saem da escola? Então, você que é professor, é impossível fazer isso no Brasil? Não, não é. Por que não acontece? Não sei. Quem que é interesse? Meu, deixa eu te falar uma coisa. Diga. Eu já falei que isso, eu entrevisto muita gente. Nós estamos mal de matemática. Nós estamos nos últimos lugares de matemática. Eu entrevistei um professor aí. Falei, professora, por que nós estamos tão mal de matemática lá no jornal? Porque os professores não sabem matemática. Como é que eles vão dar aula de matemática se não sabem matemática? Isso é muito representativo, simbólico, né? Aí eu me lembrei do seguinte. Eu fiz história. Fiz 4 anos de história, fiz licenciatura, fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz crédito para doutorado. Nunca ninguém na USP me ensinou a dar aula. A USP, não sei se ensina, nunca ensinou ninguém a dar aula. Eu aprendi na porrada. Porra, todo mundo vai ser, como chama, cientista, assim, tudo bem, mas pera um pouquinho, porra. Também preciso aprender a dar aula, pô. Nós não temos isso na escola. Como é que eu vou dar uma aula de uma matéria que eu não sei, ou eu não tenho didática, meu? O cara pega ódio da matemática. Eu aprendi matemática com os meus colegas de aula lá no Objetivo. Pô, sentava lá, o cara dava uma puta aula de matemática, o cara era capaz de entender. Eu falei, porra, eu não sou capaz de entender. Porque o cara sabia dar aula. Agora, a maior parte das pessoas não tem essa formação. E aí, como é que nós fazemos? E o reflexo nisso é o país, país mais atrasado. Agora, Heródoto, as 2 últimas perguntas. A primeira que é fundamental. Você até escreveu um livro recente. O rádio morreu ou não morreu? E que novo new rádio é esse que você está mostrando para as pessoas? É o seguinte. O rádio é comunicação auditiva. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui? Rádio. Morreu? Não. Então, esse podcast é um rádio. Ninguém precisa nos ver para entender as suas perguntas e as minhas respostas.
Porque é, não é? Inclusive está no Spotify o canal. Então, ótimo, que você percebe ou não? Sim. Ou seja, se eu não dependo da imagem, é rádio ou áudio. Entendeu? É que os caras, quando falam rádio, lembra aquele rádio de pilhas. É que não acabou, meu amigo. O rádio está aqui, ó. Certo? Eu levanto de manhã, cedinho, eu ouço o Puro do Gato. Pois é, da Bandeirantes. Entendeu? Sim. Não? Pô, por quê? Porque eu vou me arrumar, vou tomar banho, eu fico ouvindo. Eu não posso parar para olhar o Puro. Agora, quando eu chego de manhã lá na Nova Brasil, tem um puta de um telão com o Jornal da Globo de manhã. Sim. Excelente. É um jornal local. Aquele jornal é um jornal de rádio na televisão. Você não depende muito da imagem, você depende mais do áudio. Aquele é rádio. Quando é que vai acabar o rádio? Quando acabar a comunicação auditiva. Enquanto tiver comunicação auditiva, existe rádio. E Heródoto, a penúltima. Como é que você vê as concessões de TVs? Está na mão do governo uma pressão que, olha, eu posso te tirar, eu posso também te dar mais publicidade, eu posso te dar... Como é que você vê isso? Acabou, não tem mais. Tem um negócio chamado streaming. Acabou com a televisão como a gente conhece. Eu fui no aniversário de, acho que é 55 anos da TV Cultura, lá no Teatro Municipal. Fui convidado. O presidente da TV Cultura falou: a televisão, como a gente conhece, morreu. O próprio presidente? Primeira vez que eu ouço falar um negócio desse. Eu vi o rádio, morreu. De fato. Por quê? Por causa do streaming. Acabou, meu amigo. Tá certo? Você tem o seu canal de televisão. Olha só, meu amigo, o canal do Cosme Rimoli. É um canal de televisão, meu amigo. Pior que é verdade. Concorda ou não? Sim. Acabou. Acabou. Então, aquela dependência absurda. A molecada não fica mais na frente da televisão. Eu quero levar no bolso. Eu pego, quando eu volto, eu pego o metrô. A linha amarela. Sim. Eu fico olhando o seguinte: 80% das pessoas no vagão estão vendo alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Porra, meu. Espero que seja o meu programa também. Com certeza. Mas não é verdade? É isso aí, então mudou. E a última pergunta, Heródoto, qual a importância da sua parceira, da sua mulher nessa sua trajetória e o quanto você abriu mão da sua família para cumprir a sua missão como jornalista, como professor, como escritor, se dedicando à sua carreira? Olha... olha para sua mulher ali, ó. Olha lá. Olha ali, por favor. Como é que você faz nesse A Valquíria. Diz, É o seguinte, favor. deixa eu contar rapidamente. A Valquíria é minha segunda esposa. A minha primeira esposa, mãe dos meus filhos, sim, ela era aeronauta. Olha a ligação. Nossa, que eu tenho com o negócio da mão. Pois é. Aeronauta. Bom, por vários motivos a gente se separou e tal. Quando eu me casei com a Valquíria, que é a minha atual esposa, já faz uns 30 anos, ela adotou meus 2 filhos. Você quer um gesto maior do que esse? Passados uns anos, essa mulher foi comigo no cartório e colocou o nome dela como mãe adotiva deles no registro. Nossa. Porra, meu. Que companheira, que parceira. Entendeu ou não? E quando você não estava em casa, mas isso que eu quero saber, quando você estava aqui no microfone, como é que... Ela cuidou de tudo. Entendeu? Meus filhos são uns caras honestos. Graças a ela. E a importância da família para um jornalista, que as pessoas não têm nem ideia. São honestos. Eles são um moleque, 2 homens hoje formados, são 2 moleques, honestos. Qual é a grande capacidade? Honestos. Ser honestos. Então, e qual a importância da família para um jornalista que fica tão ausente, Heródoto? Eu acho que é extraordinário, é extremamente importante. Muito importante. Te dá a base para fazer Dá base. Sem isso não dá, né? Aí acaba o casamento. Então dá um exemplo, Heródoto, um longo período de ausência que você ficou e ela teve que ficar sendo pai e mãe. Quer ver? Eu já tive vários períodos que eu tive fora, estudando, entendeu não? Mas eu acho que eu nunca perdi essa ligação com ela e com as crianças. Porque quando você tem a ligação também, as crianças ajudam a ligar as coisas, né? Entendeu? Então eu também sou muito ligado a ela.
Sou muito ligado a meus irmãos. Tem todos os nomes gregos. Sim, é verdade. Não, pode falar os nomes. Não, sim, porque... E herdei isso muito do meu pai e da minha mãe, entendeu? Não? E tem uma irmã chamada Lia, que é filha do meu pai com a segunda mulher dele. E é tão querida quanto qualquer um, entendeu? Não, ficam abraçando o tempo inteiro. Não, perfeito. Heródoto, o Brasil tem comunicadores importantes, mas com a sua profundidade, eu tenho certeza que não tem. Muito obrigado por ter vindo aqui. Você é meu mestre. Obrigado. Mesmo. De aula, de objetivo, de tudo e um exemplo para mim. Muito obrigado, Heródoto. Eu que agradeço.